Estamos aqui mais uma vez ao vivo para poder trazer para você um conteúdo sensacional e mais uma vez falando sobre a tão polêmica e duvidosa regulamentação, né? Tem muita gente com muitas dúvidas sobre o que está por vir, né? Nós vimos aí que nas últimas semanas foi aprovado na Câmara dos Deputados o primeiro texto e eu trouxe aqui dois convidados especiais para poder trazer mais informações acerca desse tema. Então, estou muito feliz que você está aqui hoje. A minha recomendação é para que você esteja aqui conosco até o final dessa live, tá? Nossa previsão é encerrar aí até no máximo às 10 da noite. Então você tem aqui 2 horas de conteúdo para poder realmente se preparar e entender o que está por vir com a regulamentação das associações de proteção veicular. Então eu estou aqui com dois convidados, Dr. Renato Assis e com o Gil, né? Então queria agradecer a disponibilidade de vocês, né, de fecharem a agenda de vocês, que é muito apertada, para poder estarem aqui. E gostaria que vocês se apresentassem para o público aí, né, começando aqui pelo Dr. Renato, que está aqui à minha frente. Se apresentem para o público, fala o que você preparou para a turma hoje aí. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, atendendo esse gentil convite do meu amigo Gustavo. Gil, grande parceiro aí de mercado. E, bom, depois da divulgação, né, desse relatório da comissão especial, surgiram muitas dúvidas. As dúvidas vieram se acumulando com o tempo e a maioria das pessoas estava perdida em relação ao conteúdo. É um conteúdo denso, né? São mais de 60 páginas técnicas, lei remetendo a lei, a artigo. Então, eu passei os últimos 4, 5 dias aqui entendendo melhor, fazendo a conexão entre um artigo e outro e trouxe aqui um texto bem fácil de compreender, né, com interpretação bem simples para apresentar para todos. Eu acho que ninguém melhor para ajudar, né, a digerir esse conteúdo que o Gil, que acompanhou de perto toda essa tramitação, né, Gil? É isso aí. Boa noite, pessoal. Agradecer ao Gustavo também pelo convite. Estamos aí mais uma vez, né, discutindo sobre a regulação. Tivemos bastante participação aí nesse processo, na parte técnica. E aí espero que está contribuindo aí mais uma vez para essa discussão. Perfeito, perfeito. Pessoal, vamos aproveitar que nós já estamos com uma galera boa aí. E ó, deixa eu dar um recado para você que está nos assistindo pelo Instagram, tá? Já tem uma turma boa ao vivo aí no Instagram. É o seguinte, você vai ter uma experiência melhor de absorção desse conteúdo se você for direcionado para o meu canal do YouTube. Então, se você comentar aqui a palavra regulamentação, não é regulação, é regulamentação. Tem gente comentando errado lá e não recebendo a mensagem da automação. Comenta aqui regulamentação, manda no meu direct que você vai receber o link da live e assista pelo YouTube. Além de você ter uma experiência melhor, com resolução melhor, você vai aproveitar melhor esse conteúdo, tá? E aproveitando que nós já temos algumas pessoas aqui, nós vamos ter um momento para poder responder, se possível, né? Depende do volume de perguntas que a gente receber, mas já tem algumas aqui, algumas perguntas. O que vocês acham da gente, em respeito a esses que chegaram no horário, né? A gente sabe que muita gente chega depois. Sim. A gente vai responder pelo menos 2 perguntas aqui, porque eu já vi 2 perguntas muito boas. O que vocês acham? Vambora. Vamos lá? Vamos. Então vamos lá. Primeiro aí, pergunta para os meus amigos, dúvida dos meus amigos consultores, amigos e colegas. Teve uma pessoa aqui que perguntou assim, ó, o que muda para o consultor autônomo? Não vai ter mais adesão? Quem dos dois pode responder essa? Bom, pelo texto, né, não tem nada que impeça que tenha adesão. Podem haver mudanças para o consultor. O que eu vi do texto aqui é que a figura do corretor de seguro ela é claramente preservada na operação. A do consultor não tem nada que diga que ele não participa mais do negócio, mas também ele não é garantido no negócio, assim como o corretor. Agora, talvez o Gil tenha uma posição interna para passar para frente, né, Gil? Em conversas que a gente sempre teve, né, dessa discussão de preservar o máximo a figura da associação, né, do associativismo, não mudar, tentar preservar o máximo e não mudar na arquitetura, né, da proteção veicular, manter os consultores. Então, a princípio, nada muda no modelo atual para os consultores. Então, a questão das adesões, as questões de filiações que eles fazem abaixo deles, com times, tudo isso se preserva da forma que está hoje. Perfeito. E aí, já pegando o gancho aqui na segunda pergunta, perguntaram se os consultores terão que fazer algum curso. Igual o corretor de seguro tem que fazer o curso lá da CNSEG, né?
para poder tirar ali a inscrição dele da SUSEP. Como é que fica para cá? Vai ter essa regra? Olha, não? Isso não está descrito em lei, tá? Até porque não tem como colocar isso em lei nesse formato, mas acredito sim que deva ter algum tipo de curso, algum tipo de especialização para os consultores. Para que tenha um padrão, né? A partir do momento que há uma regulação, há uma regulamentação, tem os padrões. Então, para isso que seja preservado na forma que tem que acontecer, vai ter sim, provavelmente, um curso aí de especialização para os consultores. Perfeito, perfeito. Tem alguma observação, doutor? É possível que tenha sim, porque muito do projeto de lei demanda uma regulamentação futura por parte do Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, é possível que venha algo sim para os corretores. Mas, assim, hoje, no projeto que foi apresentado, não tem nada que indique isso. Perfeito, perfeito. Antes que o pessoal se desespere aqui nos comentários, né? Meu Deus, que absurdo, vai dificultar a nossa vida, barará. Eu queria tranquilizar você que está assistindo essa live aqui, porque eu vejo que em um mercado que é organizado, que tem profissionais competentes, você tem que ter ali o mínimo de entrega de conteúdo. Por exemplo, eu não posso amanhã decidir ser advogado. Eu tenho que passar por todo um processo. E é por isso que é um segmento que tem organização. Não quer dizer que todos os advogados são bons igual você é, não quer dizer que todos os advogados entendem o tanto que você entende, mas você tem ali pelo menos um nível mínimo de qualificação. O cara que não entende, ele não passa numa prova da OAB, né? Ele não tira a licença dele. Então, eu vejo isso como algo positivo para o nosso segmento, porque a gente vai começar a tirar do mercado esses, não sei nem se eu posso usar essa palavra, esses picaretas, que o cara entra, faz uma bagunça lá na associação, vai lá, pega o associado, leva para outra, leva para outra, leva para outra, leva para outra. E a gente vai começar a tirar esses caras do mercado, porque, pô, se tiver que ter uma licença, eu já tiro os preguiçosos. Tem alguns pontos do projeto até que trazem pesadas multas e encargos para pessoas que conectadas de alguma forma ao mercado, né, de socorro mútuo. Então, não é só para quem está nas administradoras, quem está ligado diretamente à associação. Então, quem andar fora da linha provavelmente vai ter problema. E pode ser um consultor externo aí que pula de associação em associação. Então, realmente, as regras vão ser mais rígidas. Perfeito. Mas assim, igual a gente sempre discute, né? Saindo um pouco da questão da lei, né? Acredito, quantas pessoas a gente sai fora da nossa bolha, com relação ao meio que a gente vive, vai falar de proteção veicular com algumas pessoas. Acontece duas coisas. Algumas que não conhecem, né? Eu assustei, já citei isso em algumas vezes participação em live. A gente estava no lugar onde eu moro, a gente estava reunido com alguns amigos lá, e aí a gente foi comentar sobre proteção veicular, e eu moro em Contagem. É o berço da proteção veicular. Verdade. Metade daquelas pessoas ali não conheceu proteção veicular. Isso me assustou, porque acaba a gente vivendo numa bolha. E dessa outra metade que conhecia, uma parte não fazia porque tinha um preconceito de ser um negócio que já foi imposto, né, por algumas pessoas como um mercado marginal ou seguro pirata. Então, quando a gente passa a ter isso como um mercado regulado, consultores que estão preparados, tem tudo para que esse mercado ele cresça muito mais do que ele é. Inclusive, em conversas lá em Brasília com o pessoal da SUSEP, com o pessoal do Ministério da Fazenda, eles esperam que o nosso mercado cresça pelo menos 10 vezes. 10 vezes? 10 vezes o tamanho que ele é. Então, toda mudança ela tem um peso. É igual, eu uso muito a analogia da Inova Pay lá com a Inova, que é uma instituição de pagamento já. A gente deixou de ser uma fintech e a gente passa por um regulatório do Banco Central muito pesado. E isso mas faz com que a gente tenha uma entrega de excelência e faz com que as pessoas tenham segurança de utilizar aquele banco. Então, a mesma coisa eu falo com relação à proteção veicular. A partir do momento que está regulado, que está todo mundo ok, que tem um órgão fiscalizador, quantas pessoas vão por ter um produto que é mais em conta, que acredito que o arranjo que a gente criou ao longo do tempo como proteção veicular ficou mais atrativo com preço do que o seguro, mas que não faz por conta desse preconceito. Então, a gente tem tudo para poder crescer muito, passar por essa, não digo turbulência, mas desse aprendizado com essa regulação, mas para colher muito bons frutos.
Perfeito, perfeito, muito bem colocado. E eu acho que assim, quando a gente vai partir para esse quesito de se regulamentar um segmento, de criar um nível mínimo ali de critério, de conhecimento, a gente passa a ter profissionais mais qualificados dentro desse mercado. Eu dou para vocês um exemplo claro aqui, lá na Safecar, que é a associação que eu represento. Lá atrás, quando eu comecei, nós criamos internamente uma universidade corporativa. Não é nada parecido com o que tem hoje, né? Não é a Universidade PV, Sim. Não é nada disso que eu quero falar aqui. A nossa universidade corporativa eram uns vídeos que a gente subia para o YouTube e mandava o link para o cara assistir, depois a gente mandava uma provinha no Google Forms para o cara. Era lá não listado o vídeo, mas a gente mandava o link, treinamento de vendas, treinamento de prospecção, treinamento de produto, o que cobra, o que não cobra, o que pode falar, o que não pode falar. E no final tinha uma provinha ali, que se o cara acertar 60%, ele estava aprovado para ser nosso consultor. Isso, cara, trouxe pra gente um nível de qualificação, uma coisa muito simples. Muito simples. Sabe o que nós gastamos? Nada. Às vezes falta o mínimo, né? Eu tenho treinamentos que eu faço às vezes a alguns clientes que quando eu chego, tô no auditório lá com 50, 60 pessoas, toda a equipe. Sim. Aí pessoal animado, aí eu já desanimo no primeiro momento que eu falo assim, pessoal, tô com o regulamento aqui. Quem tem segurança para me responder 2 perguntas, levanta a mão. Aí ninguém levanta. Nenhuma pessoa, entendeu? De qualquer departamento, as pessoas não têm essa segurança. Então, às vezes, falta o mínimo mesmo. E um treinamento simples igual esse pode fazer diferença. E fez. E fez muita diferença. Porque a gente reparou que uma prática simples igual essa começou a refletir, inclusive, no nosso setor de eventos. Porque o cara parou de explicar coisa que ele explicava errado não por maldade ou por malandragem, mas por falta de conhecimento mesmo. Né? A gente teve de vários casos. Um consultor representava uma associação que tinha um tempo de indenização X. Entendeu? Vamos inventar um número aqui. Lá indenizava em 60 dias. E na nossa indenizava em, 90 dias. O cara pegou o tempo da associação de lá e falou da nossa. E falou que na nossa seria dessa forma. Se você fala que é 60 e entrega 61, você é o pior de todos. Sim. Se você fala que é 90 e entrega 89, você é maravilhoso. Então isso vai trazer uma grande melhoria para o nosso segmento. Eu acredito que esses aventureiros, não só consultores, mas também as associações, eles vão deixar de existir. Né? Igual a gente está falando aqui, né, da questão de multas, essa questão não é para apavorar quem trabalha certo. É para adequar mais e expurgar mesmo quem não tem intenção de fazer o correto. Essa lei ela foi muito desenvolvida e realmente o pessoal às vezes fala que não é não foi conduzido da maneira correta, mas o governo ele pensa na população. O governo ele está aí para isso, é para pensar na população e não em negócios, a proteção para essa população. Então, como consumidor de um produto, eles estão buscando proteger essas pessoas, fazer com que elas tenham um bom produto, que sejam indenizadas, que cumpram o que está sendo falado, que está dentro do regulamento. Então, é muito em cima disso. É para proteger o associado, não diretamente a associação. Né? O que me preocupa no projeto é isso. Eu vejo que o mote do projeto foi, de fato, proteger as pessoas. Sim. Né? Agora, o nível de liberdade, de discricionariedade que foi dado à SUSEP e ao CNSP em nome dessa proteção dos consumidores, dos associados, dos segurados, quem seja, é que me preocupa. Né? Esse levantamento que eu fiz é uma análise que eu tentei tirar toda a carga de emoção pessoal e de crítica pessoal para ser tão somente uma leitura artigo por artigo, uma interpretação do juridiquês e do SUSEPês para o português claro que todo mundo vai conseguir entender. Né? Então, basicamente, o que eu vou apresentar aqui é traduzir, né? Eu organizei por temas, né? A gente começa aqui com a proteção patrimonial mutualista, vai ter o ponto aqui que eu vou falar do consultor, vou falar do contrato, vou falar das administradoras, e simplificar esse entendimento para que cada pessoa possa formar seu próprio juízo de valor e não comprar o meu. Né? Então, basicamente é isso. Eu gostaria também de dar a liberdade para vocês. Tá? Se tiver alguma pergunta, Gustavo, que você achar que caiba para o momento em cima da apresentação, pode
pode trazer. E vocês também, obviamente, perguntas, comentários, principalmente você, Gil, que está mais por dentro do projeto. Eu estou por dentro do que eu vi no projeto, né? O que eu li, o que eu entendi. Você conhece mais por trás das cortinas, vai ser muito bem-vindo seus comentários. Vamos tentar complementar aí e desmistificar um pouco dessas questões, né? É isso aí, vamos lá? Vamos. E, inclusive, você usou uma palavra muito boa, né? Que é desmistificar. Tem um monte de gente fazendo aí, um terrorista danado. Muito. E agora já pagar aqui não sei quantos mil, que eu vou te ajudar a entender. Cara, nem foi aprovado ainda, calma, vamos fazer a leitura aqui do texto, né? Já abre a sua administradora. É isso aí. Ou contrata a minha. Isso aí. Eu abro a minha administradora, que eu já tenho todo o caminho. Cara, ainda tem algumas coisas a percorrer aí nesse caminho. Né? É isso aí. Até porque demanda a regulamentação do CNSP. Né? Então, tem muita coisa para acontecer que nós não sabemos se vai acontecer, quando e como. Né? Então, tem que esperar. Explica já vamos começar aqui. Explica para o pessoal o que é CNSP, que já tem gente com dúvida. Certo, é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Né? É um órgão que faz parte do Sistema Nacional de Seguros, né, do Brasil, e que regulamenta o setor. Perfeito. Então, é o órgão que está teoricamente acima da SUSEP, e grande parte da regulação que virá após o projeto de lei vai partir do CNSP. Perfeito. Então, deixando bem claro para vocês que estão em casa aí que tudo pode mudar. Não quer dizer, mesmo que você lê o documento aí 10 vezes, não quer dizer que aquilo vai ser necessariamente o que será aprovado no Senado. E eu até mudo um pouquinho, né? O texto aí pode ser que sim, que não tenha nenhum tipo de modificação, mas posteriormente a infra, que a gente tem usado esse termo, né? A infra da SUSEP, a infra da CNSP, vai vir com as normas dela, né? A normativa. Então é o que pode mudar, não, mas trazer um direcionamento talvez diferente do que pode estar sendo esperado. Então deixa eu apropriar um termo seu. Basicamente, o projeto de lei é o hardware. Isso aí. E vai vir o software. Isso aí. Perfeito, perfeito. Então vamos começar, doutor. Vamos lá, o primeiro ponto que eu queria abordar é que eu notei uma certa perda de identidade do socorro mútuo. Existem princípios do socorro mútuo, que são princípios milenares, né, que remontam a antes do nosso país existir, que eles se perderam um pouco e hoje nós temos mais ou menos um híbrido. O que o projeto aprovou foi mais ou menos um híbrido entre o seguro e entre o socorro mútuo. Né? Nós temos, entre as emendas, foram apresentadas 8 emendas de plenário, e a número 3, que foi rejeitada, é uma que preservava muito do conceito de socorro mútuo, né? Mas ela infelizmente foi rejeitada e esses contornos acabaram que se perderam no caminho. Né? O primeiro ponto que eu queria trazer aqui, vamos já entrar no conteúdo? Bora, vamos lá. Vamos lá, primeiro ponto. Mais de 300 pessoas aqui. É isso aí, vamos lá. Proteção patrimonial mutualista, né? O nome que foi dado, a nova redação, os artigos que eu vou ler aqui são todos, a maioria deles, uma nova redação que foi dado. E a maioria do Decreto-Lei 7366. Que é o que foi aprovado lá na Câmara, né? Deixando aí bem claro. Então, o primeiro artigo, né, ele subordina ao decreto as operações de proteção patrimonial mutualista, né, vinculando a regulação da SUSEP e do CNSP, né, esse Conselho Nacional de Seguros Privados que eu falei. O artigo 5º, que declara os objetivos das políticas, né, do CNSP e de todo o mercado de seguros, ele inclui a proteção patrimonial mutualista como protagonista, né, junto com os seguros privados. Então, a proteção patrimonial mutualista passa a fazer parte de toda essa política junto com os seguros privados, a política de seguros privados, que é uma coisa inesperada. Né? Muita gente não acreditava que isso iria acontecer e é um status que, de fato, a proteção patrimonial mutualista ganhou, que muita gente duvidava que seria alcançado. Né? O artigo 8º segue na mesma linha, né? O Sistema Nacional de Seguros Privados, que é composto por todos esses órgãos, passa a ser composto também pelas instituições de proteção patrimonial mutualista, né? Que é o nome dado aí para o que eram as associações de proteção veicular. E desse conteúdo aqui, que eu peguei artigo 1º, 5º e 8º, né? A interpretação que eu faço é que, embora o socorro mútuo não se confunda com o seguro privado, sejam institutos totalmente diferentes, esses artigos eles equiparam esses institutos e os submetem às mesmas políticas e o mesmo arcabouço legal. O que, obviamente, pode reverberar em consequências boas e ruins. Mas, como eu disse, né, o objetivo aqui é traduzir para as pessoas o que aconteceu, o que está escrito de fato, e não trazer uma carga de opinião sobre essas repercussões.
trazer um complemento só nessa parte, né? Esse formato de proteção patrimonial aí, o que discute sobre isso? É porque ele dá uma abertura para que não seja focado somente em veículos, mas que dê a oportunidade de, no futuro, trabalhar com residencial, com eletrônicos, com outros tipos de proteção que hoje já não é feita. Então, dá essa abertura. O nome foi muito adequado, de fato, né? Foi um nome muito adequado. Eu passo aqui para o artigo 88D, né? Ele descreve o conceito jurídico da proteção patrimonial mutualista, que eu achei também uma conceituação bem adequada. Eu vou ler aqui. Considera-se a operação de proteção patrimonial mutualista aquela que tem por objeto a garantia de interesse patrimonial de um grupo de pessoas contra riscos pré-determinados que sejam repartidos entre os seus participantes por meio do rateio mutualista de despesas. Então, encaixa muito bem no que nós conhecemos como conceito de socorro mútuo, de proteção veicular. E um segundo conceito que é trazido aqui no parágrafo 1º, que fala do rateio mutualista, né? De uma forma totalmente equivalente ao que nós conhecemos, o que é praticado nas associações também. Então, a análise aqui que eu faço desses dois pontos é de uma conceituação bastante adequada. Mantém a essência, né, da proteção veicular nesse nível aí. Isso. Artigo 7º, né? Aqui eu já tenho uma visão positiva e negativa desse artigo, porque ele outorga privativamente à União Federal a prerrogativa de legislar sobre a proteção patrimonial mutualista, assim como as atividades de fiscalização. O que tem de bom e de ruim nisso, né? Interpretando esse artigo? A mudança inviabiliza leis estaduais que poderiam legislar residualmente sobre o tema. Eu não digo para tentar legislar usurpando a competência da União, igual já aconteceu em alguns casos. Houveram projetos de lei que, de fato, eram inadequados, tanto que esses projetos caíram. Agora, existem competências residuais dos estados, até dos municípios, que poderiam ser aproveitadas, né? Mas, enfim, isso não acontece mais agora, né? Poderia até atender necessidades regionais, já que a gente fala de um conceito bem popular, né, da proteção, mas isso fica inviável por conta dessa disposição. E um outro lado, que é um lado que eu vejo com bons olhos, é que limita a atuação de órgãos municipais e estaduais, uma atuação fiscalizatória que incomodava bastante, né? Então, esse artigo ele limita também a fiscalização à União Federal e, no caso, aí, através da SUSEP. Igual a gente brincou, né? A gente está trabalhando aqui para não dar uma opinião nossa, mas trazer esclarecimento, mas vou falar o que aconteceu no Rio com relação ao PROCON, né? Então, limita isso, acaba com esse tipo de coisa. Perfeito. Inclusive o que eu iria perguntar para vocês aqui, porque a gente percebe que em alguns estados houve um movimento contrário à proteção veicular muito forte. E aí houve ali uma decisão estadual e até mesmo algumas decisões municipais ali, falando que no estado... A gente já cansou de ver essas notícias na mídia, né? No estado tal, a proteção veicular está proibida. Então isso passa a não mais acontecer, uma vez que a responsabilidade é da União, ou seja, para quem é mais leigo, é o país, né? Legislar e fiscalizar. Esse é o ponto interessante. O legislar tem um viés positivo ou negativo, já o fiscalizar tem um viés positivo. E sempre assim, eu vou trazer o que foi falado, igual a gente discutiu aqui, né? Essa questão dos bastidores. Tem sim, tem esse viés, não discordo, mas a intenção é de uma reforma no seguro, que foi feita essa lei, que foi buscada em cima disso, né? Uma reforma no sistema seguritário, mas que também trazer aí... não um terrorismo, mas que esse mercado ele consiga crescer. Então, eles vão trabalhar não para acabar com o mercado, mas sim trazer leis que, repetindo de novo, que proteja o associado, mas que, de maneira geral, também fortaleça o segmento. Né? Perfeito. Inclusive, Gil, falando nisso aí, você enganchou numa pergunta que fizeram, até para a gente poder seguir com o tema, porque alguns minutos atrás você citou que pode haver abertura para que as associações de proteção veículo, as associações, né, mutualistas, patrimoniais, desculpa, novidade para mim também, viu, gente? Trava-língua. Trabalhem também com outros tipos de coberturas, não só a veicular. E eu vejo nisso uma oportunidade muito grande. Se eu não me engano, foi você que me trouxe essa informação, que ano passado as proteções veiculares movimentaram cerca de 10 bilhões de reais no Brasil. Sim. Né? Enquanto são 3.300 associações, mais ou menos, movimentaram 10 bilhões de reais no Brasil.
137 seguradoras movimentaram 336 bilhões de reais. Isso aí. Então é uma oportunidade gigante, porque esses 336 bilhões de reais não é só seguro alto. Não. Estou falando de seguro residencial, seguro fiança, seguro garantia e uma pancada de outros seguros que existem. Então essa mesma oportunidade pode surgir para a gente também. Isso aí. Isso aí. Ótimo. Vamos lá. Próximo ponto aqui, atribuições do CNSP, o Conselho Nacional de Seguros Privados, e da SUSEP. O artigo 32 traz as competências do CNSP. Eu separei aqui 2 incisos. O segundo, regular a constituição, organização, funcionamento, fiscalização e etc. E o 11º, estabelecer os critérios de constituição das sociedades seguradoras, cooperativas, das administradoras de operações de proteção patrimonial mutualista. Esse ponto aqui traz um certo risco, né, que nós não sabemos como vai ser administrado, porque conforme esses incisos, o CNSP ele pode regular a constituição não só das administradoras, mas também das associações. E isso pode implicar até numa violação de preceitos constitucionais do livre associativismo. Explica isso para a gente. A Constituição ela prevê o livre direito à associação, né? E conforme consta aqui nesses incisos, o CNSP pode limitar e regular a constituição não só das administradoras, mas também das associações. A mesma coisa fala o artigo 36 em relação à SUSEP, né, que atuará como órgão fiscalizador das instituições de proteção patrimonial mutualista. Nós vamos demorar um pouquinho para acostumar com esse nome, né? Até agora eu não gravei. Não, eu só estou falando porque eu estou com o iPad aqui na minha frente, né? Senão eu também é um trava-língua. Fala de novo aí, qual que é? Instituições, espera aí que agora eu perdi no iPad. Até ele travou. Isso. Instituições de proteção patrimonial mutualista. Proteção patrimonial mutualista. Isso. O artigo 36, que fala das atribuições da SUSEP, coloca a SUSEP como o órgão que fiscaliza, né? E traz um inciso aqui também que eu quero chamar a atenção, que é o primeiro, processar os pedidos de autorização para constituição, organização, funcionamento, fusão, encampação, grupamento, transferência de controle acionário, reforma de estatuto, tudo isso em relação às associações. O artigo 74 prevê que as entidades dependerão de autorização de funcionamento ao ser otorgado pela SUSEP, mediante requisitos a serem estabelecidos posteriormente pelo CNSP. Então, não tem definido ainda. Exato. Reforça que a SUSEP terá que autorizar previamente os cartórios a constituir associações e administradoras, né, assim como promover reformas estatutárias, etc. E esses parâmetros aqui, que está um ponto que eu coloco uma observação grande, eles não foram definidos. Então, quem imagina que essa lei, se aprovada e quando aprovada, se ela vai colocar um ponto final na história, não, nós dependeremos dessa regulamentação do CNSP. Eu vou repetir isso aqui várias vezes durante essa live, porque muitos artigos, e muitos deles sensíveis, trazem alguma carga de informação, mas tem esse finalzinho aqui, conforme parâmetros a serem adotados posteriormente pelo CNSP. Então, na verdade, não resolve totalmente a questão, mas o que nós temos aqui como fato é que CNSP e SUSEP terão que autorizar previamente os cartórios a constituir associações e as administradoras. Pegar um gancho do que ainda pode vir, mas talvez trazendo então uma informação que não era para ser aberta nesse ponto. Mas por que ficou muito ligado a isso nas associações, né? Porque existem muitas associações que não têm uma precificação correta para o que acontece ali na parte atuarial, todo o negócio, e ela precisa de ser entendida se o valor que ela pratica com relação aos benefícios mais o rateio, se realmente cobre o risco que ela tem para poder indenizar os associados. Mesmo que há o rateio, há um histórico sobre isso, há uma informação que pode trazer uma base. Então é muito sobre isso. Olha, esse valor que é praticado por essa associação não sustenta esse modelo. Mesmo que tem que fechar, ela tem que fechar. Mesmo que você faça o capital de reserva, esse capital de reserva, se a conta não fechar, ele vai diminuindo, vai chegar um momento que ele vai acabar e essa associação passa a não ter solvência. Então é muito em cima disso, não é tanto ligado ao que ela pode
praticar ou a localização, limitação de localização, de tipos de veículo, não. Mas é muito ligada a esse tipo de informação. A precificação, como ela é tratada e se realmente consegue cobrir o que ela propõe para os associados. Os outros incisos do próprio artigo 36, que é esse que fala das atribuições, fala exatamente isso. Eu tirei alguns aqui de exemplo. O terceiro, né, que outorga a SUSEP a regulamentar as condições dos planos de seguro de proteção patrimonial. O quinto, autorizar a movimentação e liberação de bens e valores em relação a reservas e garantias técnicas. Isso é uma coisa óbvia, né? Fiscalização da execução das normas gerais de contabilidade e estatística, né? Esse ponto que você está falando. Oitavo, né? Proceder à liquidação das instituições operadoras que tiverem cassado a autorização de operar no país, também é uma coisa óbvia. E agora tem alguns pontos aqui. Organizar seus serviços, elaborar e executar seu orçamento, já é um pouco mais complicado. Aplicar penalidades previstas no artigo 108 é uma coisa óbvia, né? Mas eu vou falar mais adiante dessas penalidades aqui, que tem algumas que eu achei assim um pouco arbitrárias, uma liberdade muito grande, né? Mas a visão que eu faço desses incisos, né, desse artigo, é que eles conferem à SUSEP uma ampla, geral e restrita gestão sobre essas instituições. Então nós teremos ali uma mão de ferro ditando normas e regras, né? A questão é que essa regulação também, esses critérios, eles virão posteriormente através do CNSP. Então, mais uma vez, nós temos aqui o hardware, né? Mas o software ele vem depois. Entendi. E me tira uma dúvida aqui. Não está, então, definido ainda quais serão as normas que o CNSP vão definir, né? Nós vamos aprovar e, posteriormente, eles vão falar o que deve ser feito, como deve ser feito. Falando... Na linguagem. É isso aí. É isso aí. É isso, exatamente. Né? Tá. Eu tenho algumas dúvidas aqui anotadas. Eu acho que é interessante a gente ir tocando no assunto para não cortar demais a conversa. O que vocês acham? Pode ser. Mas eu já tô anotando aqui, a galera tá mandando muita coisa. Nós estamos com quase 400 pessoas nos assistindo aqui, entre Instagram e YouTube. E para você que tá nos assistindo aqui no Instagram, mais uma vez, você vai ter uma experiência melhor no meu canal do YouTube. Se você comentar aqui nessa live a palavra regulamentação, vai chegar no seu direct aí um link que você clica e vai para lá. E aí você vai ter uma experiência melhor. A gente tá aqui com uma infraestrutura completíssima para poder atender você bem. Inclusive, queria aproveitar a oportunidade para poder divulgar para vocês uma informação que eu acho que é valiosa. Eu vou falar do que você se propôs a entregar de brinde para o pessoal que está assistindo aí, que parece que são por 50 primeiros só, né? Isso. Vamos falar disso agora? O que você acha? Sim, claro. Tá. Pessoal, conversei com o Dr. Renato aqui, antes da gente organizar, fazer essa live. A ideia veio semana passada, né? E o Dr. Renato vai falar um pouco mais sobre o escritório dele aqui, sobre como é que funciona, mas ele vai disponibilizar para 50 primeiras pessoas, né, diretores e presidentes de associação que tiver interesse, um diagnóstico jurídico gratuito, tá? A gente vai disponibilizar na tela aqui daqui a pouco, para que você escaneie aí esse QR Code, preencha um formulário, os 50 primeiros vão ganhar um diagnóstico gratuito. Hoje, quanto custa um diagnóstico desse, mais ou menos? Em torno de 15, 20 mil reais. 15, 20 mil reais. Peraí, você vai dar de graça? De graça. O que é isso? Então aqui, ó, joga na produção, joga a tela cheia aqui para mim, por favor. Então aqui, ó, aqui tem um QR Code, tá pequenininho, ele vai aparecer grande na tela aqui daqui a pouco, tá? Então só para os 50 primeiros, né? Isso. Os 50 primeiros vão receber um diagnóstico jurídico gratuito do Dr. Renato Assis e do time lá. Hoje você tá com quantos advogados lá no seu escritório? Hoje nós temos 38 na equipe. 38 advogados, tá? Pausa aqui, produção, rapidinho. Deixa nessa tela cheia aqui. Tira o print, tá? Não vai preencher formulário agora, não. Presta atenção no que a gente tá falando aqui. Não é pra você preencher... Se bem que se preencher agora, ele chega na frente, né? Eu fui um pouco contraditório aqui, mas enfim, né? Tá disponível para vocês aí. E é isso. Pode soltar aí o vídeo, né? Acho que já deu tempo de tirar o print e vamos voltar pro tópico da live. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou falar sobre o papel das associações. Esse é o ponto que eu achei mais frustrante, do meu ponto de vista, né? Porque as associações são pouco contempladas no projeto, né? Nós tivemos poucas citações, um papel pequeno na gestão desse novo negócio, né? Grande parte das atribuições fica por conta dos grupos de proteção mutualista, né? Que é o conceito que foi criado, e outra parte das atribuições com as administradoras de operações de proteção mutualista. Mais um trava-língua para a gente aí. A primeira citação disso é o parágrafo 1º do artigo 88E,
que traz uma série de obrigações para as associações. É interessante que esse capítulo fala dos grupos, né? Então, as associações nem têm um capítulo próprio na lei, né? E basicamente fala que tem que prever no estatuto, as duas principais disposições, né? Que tem que prever no estatuto social critérios para constituição dos grupos de proteção mutualista e critérios para seleção e substituição das administradoras. Esse é o primeiro ponto, né? Que chama atenção. Então, a análise que eu trouxe aqui é que o papel das associações é suprimido nessa operação, ela se torna um intermediário e com poucos papéis relevantes e também poucos direitos. Algumas obrigações, alguns riscos, mas poucos papéis de relevância, que a maior parte deles, né, eu vou entrar aqui na análise dos grupos e das administradoras, mas a maior parte dos papéis fica por conta deles, né? Entre essas obrigações das associações previstas, eu trago aqui, né, primeiro ponto, sujeitar-se ao disposto nesse decreto-lei. Então, é um dos agentes, né, que está sujeito ao decreto-lei 7366 e na regulamentação do CNSP, que virá no futuro. Então, as associações estão vinculadas também a essa regulação que virá mais adiante. O inciso 3º fala que elas atuarão como mandatárias dos grupos de proteção patrimonial mutualista. Então, isso é um ponto importante. Posso dar um exemplo? O que é esse grupo? Claro, acho que para ficar claro para o pessoal, porque esse grupo é como se fosse o tipo de veículo hoje que é feita a associação, porque não tem como você colocar no rateio um caminhão com uma moto. Então, isso é o grupo, tá? Quando é falado grupo dentro do texto, é isso que tá sendo definido, beleza? Certo, vamos lá. O inciso 4º, né, que elas deverão celebrar o contrato de prestação de serviço com a administradora, mas os termos desse contrato também virão posteriormente na regulação do CNSP. O 5º que fala que poderão realizar atividades de apoio operacional administradora, né, que o Gil já tinha falado com a gente aqui, algumas atividades que podem ser encampadas, né, pela associação, mas também depende de regulamentação do CNSP, então não sei se virá mais adiante alguma regulação falando o que pode fazer, o que não pode, né, mas aqui prevê que ela pode fornecer esse apoio operacional. Isso aí, assistência, rastreamento, os benefícios que já são praticados já, né? E ele pode ser da própria associação, não necessariamente precisa ser contratado, ou que possa ser contratado também pela associação e não pela administradora. Certo. Parágrafo 3º prevê que as associações devem manter um cadastro ativo na SUSEP, né? Isso a princípio não é problema nenhum. Agora, as regras também desse cadastro virão posteriormente através do CNSP. Então, também esse cadastro ele não está claro de como vai acontecer. A minha visão é que as associações elas passaram a ter uma figura quase decorativa, sem um papel de grande relevância nessa nova operação. Explique isso melhor. Explique isso melhor para a gente aí, porque isso me deu um... Como assim? Vamos lá. Deixa isso aí pra gente. Vamos lá, você vai entender melhor quando eu falar os dois próximos grupos de informações aqui, que falam dos grupos de proteção mutualista e das administradoras. Mas hoje nós temos a associação no centro, abaixo da associação os associados, acima ninguém, né? Então nós temos a associação sem o órgão regulador acima, tomando conta de tudo, de toda a operação. Nesse novo modelo, o que deu para entender da leitura do projeto, não sei o que virá na regulamentação, mas dificilmente vai mudar alguma coisa sobre isso, é de que nós temos lá embaixo os associados, que nem sempre são chamados de associados aqui no projeto também. Nós temos os grupos têm personalidade jurídica, patrimônio próprio, CNPJ, né? Acima nós temos a associação, agora os grupos têm uma série de atribuições, né? Que eu vou entrar nelas daqui a pouco. As associações que cederam parte dessas atribuições para o grupo e acima as administradoras que lidam com a SUSEP no alto e encamparam mais outra parte das atribuições das associações. Então elas ficaram esvaziadas de funções e de direitos e eu vi uma carga grande de riscos, na verdade, né? Então, assim, eu vejo as associações do novo modelo como uma figura quase decorativa, né? Sem muitas obrigações, sem muitas atribuições, mas com riscos e com alguns deveres também, né? Elas estão sujeitas ao Decreto-Lei 7366, a regulação do CNSP, que nem existe ainda, são obrigadas a se cadastrar na SUSEP e a firmar o contrato com as administradoras que não têm objeto ainda.
Então, assim, é um status um pouco de limbo das associações. Para ficar mais entendido, você ia fazer uma pergunta? Não. Na verdade, eu acho que é inclusive o que você iria dizer agora. Se esse texto ele fosse aprovado hoje, do jeito que está, e é uma dúvida que está surgindo muito aqui nos comentários, tá? Uhum. E que eu tô vendo muita gente falando, a SUSEP tá fazendo uma arapuca pra gente. Não tem nada disso. Né? Mas se esse texto fosse aprovado do jeito que ele tá hoje, o que a entidade teria que fazer ou teria que ter para estar preparado para esse cenário? Tá mais adiante aqui também. Na verdade, se eu adianto a informação, a gente Perde a linha, né? perde a linha. Vamos na ordem, então? Isso, vamos na ordem. Perfeito. O que tiver de pergunta dentro do que está sendo apresentado, sem problema, senão a gente atropela. Perfeito. Inclusive, me ajuda a controlar isso aí, porque isso. o estudo que ele fez foi bem extenso, viu, galera? Isso. Bem completo. Presta atenção, anota. E eu tô vendo aqui, cara, eu nunca vi chegar tanta pergunta no Alai na minha vida. Eu falei que Eu tô só dando Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V aqui. E tô com, cara, mais de 40 perguntas aqui já. Para serem respondidas. Natural, né? O que nós falamos, são mais dúvidas do que certeza. Inclusive as minhas, acredito que o Gil também tem mais dúvidas do que certeza, mesmo tendo participado de tudo, né, Gil? Sim. Até porque algumas perguntas, Gustavo, não tem resposta ainda, porque depende dessa regulação que virá mais adiante. A pergunta que eu fiz agora não tem resposta. Eu não tenho resposta clara, né? A gente pode divagar sobre isso, mas é o que eu quero evitar aqui. Eu quero trazer uma leitura literal do que o que nós temos hoje, né? Que é esse projeto aprovado na Câmara, o que ele traz sem uma carga de opinião, justamente para que cada um tenha suas próprias opiniões. Perfeito, perfeito. Sobre os grupos de proteção mutualista, né? É o que o Gil explicou, né? Dentro de uma associação nós temos grupos diferentes, de categorias diferentes, com riscos diferentes, pessoas diferentes, né? Esses grupos, eles são criados através do artigo 88E, e o texto é o seguinte: considera-se grupo de proteção patrimonial mutualista reunião exclusiva de pessoas naturais ou jurídicas, então pode ser pessoa física ou jurídica, né? Uma dúvida que algumas pessoas já podem ter aí, que sejam membros de uma mesma associação para os fins estabelecidos no artigo 88D desse decreto. Aqui já traz parte das atribuições das associações que passam para os grupos, né? E esse é um ponto que me preocupa. Quem operacionaliza parte do que a associação fazia, agora são os próprios grupos. Acabaram de perguntar isso aqui. Inclusive, eu posso fazer essa pergunta e você responder para a galera? A Janaína acabou de perguntar aqui, ó. Mas não são as associações que administram e criam os planos? Quem ficaria responsável por essas responsabilidades daqui para frente? A administradora, SUSEP ou a associação? Parte administradora e parte os grupos. Como assim? Parte das atribuições que hoje são atendidas pelas associações vão para os grupos. Parte das atribuições vão para as administradoras. Por exemplo, o fechamento do rateio, a cobrança, isso vai para a administradora. Não é mais a associação que faz. E assim, e hoje o conceito de plano hoje englobava muito erroneamente, né? A questão do rateio já. Então, eu já falo assim, o plano hoje, ele continua da mesma forma. Ele é criado pela associação. Como exemplo, olha, eu tenho aqui uma assistência de 100 km, eu tenho uma assistência de 300 km e tenho uma assistência de 500 km. Isso é o plano. Eu tenho um carro reserva de 7 dias e o de 15 dias. Isso é um plano. Agora, com relação ao rateio, ele volta a ser na essência do negócio. É o rateio de despesas que está sendo colocado. Então, isso não entra dentro do plano. E aí, por isso que fica dentro do grupo. E eu acho que, de uma linguagem mais simplificada, quando fala de grupo... acabaram de perguntar isso aqui. Quem que é grupo? Que é grupo? São os tipos, né, de veículo, né? Igual a gente falou. É o caminhão, é a moto, é o carro, que não dá para se misturar quando está fazendo esse rateio. E essas pessoas que estão dentro desse grupo, igual é o associado hoje, ele tem responsabilidade por pagar aquele rateio. Então, ele traz essa responsabilidade para o grupo. Então, esse grupo é responsável por arcar por aquele rateio que aconteceu naquele período ali. Então, é isso que é a responsabilidade dessas pessoas. Beleza? Uma coisa que muda, e são esses pontos que me trazem uma preocupação, né? O funcionamento do grupo também vai ser regulamentado depois pelo CNSP, mas o que nós já temos aqui, por exemplo... né, o parágrafo 6º do artigo 88F fala que o CNSP estabelecerá futuramente normas do grupo, né, funcionamento do grupo, etc. Agora, o que nós já temos colocado é uma supremacia, na minha visão, né, e essa visão é uma visão literal do que a lei fala, não é uma opinião, isso é um fato, né?
O parágrafo 5º do artigo 88E, ele prevê a supremacia dos grupos diante das associações. Olha o texto dele. O interesse do grupo de proteção patrimonial mutualista prevalecerá sobre o interesse da associação e sobre os interesses individuais dos participantes do grupo. Então, são pontos como esse que me fazem enxergar a associação diminuída, retraída, desidratada na operação e esse grupo mais fortalecido. Olha só, o parágrafo 5º do artigo 88F indica que a subrogação no direito de ressarcimento após o custeio dos sinistros é dos grupos e não das associações. O artigo 88G dispõe que cada grupo de proteção terá total independência patrimonial em relação à administradora e à associação. O parágrafo 2º dele fala que os grupos têm que ter CNPJ próprio e o parágrafo 5º que eles têm patrimônio próprio. Embora, né, aqui tenha, eu te falei que eu vi algumas contradições, é óbvio, né, o projeto ele não sai perfeito, embora passe por várias assessorias, né, embora cite aqui que ele tem CNPJ, que ele tem patrimônio próprio, né, o parágrafo 3º nega a personalidade jurídica, né. Ele é personalidade não jurídica. Então, assim... Explique isso pra gente melhor. Essa personalidade jurídica que o parágrafo 3º diz que o grupo não tem é uma total contradição para um grupo que tem total independência patrimonial e de gestão em relação à associação e à administradora, que é pessoa jurídica postulante em um contrato, já que ela vai firmar contratos, né? E que tem um cadastro no CNPJ. Então, é uma pessoa jurídica de direito privado, né? Tem personalidade jurídica, isso é uma coisa inegável. Mas é um detalhe a contradição. O que eu estou chamando a atenção aqui não é para essa pequena contradição, que é uma questão sanável. O que eu estou chamando a atenção é para o fato de que o que antes eram grupos dentro da associação, grupo de moto, grupo de veículo leve, grupo de caminhonete, diesel, não sei o quê, hoje são grupos independentes que têm uma supremacia sobre a associação, que tem CNPJ próprio, faturamento próprio e patrimônio próprio. Então isso vai ter que ser diluído. Exatamente. Entre os grupos. Eu não vou poder ter um caixa do caminhão, um caixa da moto, porque muitas vezes isso acontece na associação. Eu já vi muito presidente falar isso. O meu truque paga a minha operação de leve. Ou o meu leve paga a minha operação de truque. Isso acaba. A minha moto dá prejuízo, mas o carro que ele coloca me ajuda. Exato. Assim, desculpa o advogado nesse ponto, né? Mas existem manobras para a criação desse tipo de grupo. Vamos colocar que esse grupo coloque tudo dentro de uma caixa? Pode ser colocado. Não quer dizer que dentro desse grupo eu posso misturar carro e moto? Pode, entendeu? Então, sim, mas eu concordo. Mas o meu ponto é, esse grupo, independente de quem esteja nele, carro, moto, caminhão, ele tem o CNPJ, sim, ele tem personalidade jurídica, patrimônio próprio e, conforme claramente dito aqui no parágrafo 5º do 88E, o interesse do grupo prevalece sobre o da associação. Então, muda o status, né? Isso sim. Eu falo na questão igual o Gustavo colocou, né? Com relação a quando usa o caixa de uma parte pelo outro. Aí, isso, sim, claro. E aí, isso tem formas de ser trabalhado. Então, enfim, encerrando a parte dos grupos, né? Eu acho que talvez tenha ficado mais claro e até respondido algumas perguntas. Essas disposições reforçam os grupos como protagonistas, né? E as associações como figuras secundárias e desidratadas na operação. Isso é uma coisa clara pelo que está disposto no projeto. Uhum. Agora, é claro, qual o impacto disso? Isso é bom ou ruim? Não é a análise que eu faço aqui, né? O que eu faço aqui é uma tradução literal do que o projeto diz. Perfeito. Agora a gente passa para as administradoras de operações de proteção mutualista, mais um nome bonito, né? Nome e sobrenome, né? Tem o nome da família inteira aqui. O PLP cria, né, essa figura das administradoras. Vamos chamar só de administradora para, senão, dar as 2 horas aqui só falando esse tanto de nome, né? É isso aí. Bom, elas têm total controle das operações, né? O artigo 88H descreve brevemente a figura da administradora. A administração das operações de proteção patrimonial mutualista é privativa da administradora constituída sob a forma de sociedade por ações que tem por objeto exclusivo gerir a operação de proteção patrimonial mutualista e que seja previamente autorizada a funcionar pela SUSEP. Então, o que isso diz? Exatamente o que a gente já tinha desenhado, né, sobre as administradoras e que depende da autorização da SUSEP para
operar, né? No mesmo sentido, eu trago aqui o artigo 77, que está lá atrás, esse que eu li aqui foi 88H, ele fala que as alterações estatutárias, né, tem que acontecer também com essa autorização, né, de prévia autorização da SUSEP. Esses textos, né, a interpretação que eu faço é que eles criam as empresas para gerir os grupos e vinculam a autorização da SUSEP. Agora, o que chama atenção nesses artigos? A vinculação das administradoras para os grupos e não com as associações. Daí a minha visão de que as associações são desidratadas nessa operação nova. O artigo 88L prevê que o CNSP, né, o Conselho Nacional de Seguros Privados, vai estabelecer condições para a emissão da autorização e funcionamento das administradoras, né? Então, isso também está lá na frente. Quem está falando já em abrir administradora e tudo, não existem as normas técnicas ainda, não é isso, Gil? Isso aí, não tem nada definido ainda sobre as administradoras. Não tem, precisa ainda ser criado até o KNAI para esse tipo de negócio que vai ser criado. Então, quer dizer, só para ficar bem claro para quem está assistindo lá, né? Porque um monte de gente me mandou mensagem perguntando assim, o que vocês vão vender hoje? Hoje o interesse não é vender nada, é trazer para vocês uma informação de algo que tem muita dúvida. É portanto que eu falei, que é a live que eu mais estou recebendo pergunta. Eu nunca vi isso no nível que está aqui. O que eu queria perguntar, na verdade? Do que a gente... Até esqueci o que a gente está falando. Das administradoras. Das administradoras, perfeito. Então, ninguém precisa correr para uma administradora agora, porque principalmente eu vejo que as associações menores já estão muito preocupadas. Não, eu já vou para uma administradora, já vou começar a me adequar, eu já vou começar a trabalhar diretamente com eles, porque eu não tenho caixa, eu não tenho reserva técnica, eu não tenho isso, eu estou no vermelho. Precisa disso? Não. Não tenho. Eu acho que as associações precisam... Olha, até para não desvalorizar o trabalho de quem já oferece administração. Sim, quem tem dificuldade... Não é o intuito aqui. Eu ia deixando isso bem claro. Eu vejo muitas pessoas que têm dificuldade administrativa. Quem tem, procure um administrador. Sim, com certeza. O negócio independente da regulamentação. Isso é para trazer uma eficiência na operação. Essas administradoras que existem hoje. Não é para regular a associação com relação à lei. Isso, perfeito. Não queremos depreciar o trabalho de ninguém aqui. Muito pelo contrário. Tem muito belos trabalhos aí feitos por essas administradoras aí, mas em cima de eficiência operacional. Exatamente. Então, vejo pessoas com dificuldade, tenho amigos, grandes administradores que hoje terceirizam, indico o trabalho deles. Agora, e não quer dizer também que eles não possam futuramente se enquadrar e serem administradores. Isso. A questão é que hoje ainda não são, porque essas normas... algo dessas normas nós já temos, mas algo nós não temos ainda, né? Então, isso é algo que não é cobrado ainda. Então, não faz tanto sentido correr com isso. A corrida que eu acho que tem que acontecer, pessoal, é com informação. Vocês precisam de informação de qualidade, de se situar, saber o que está acontecendo. Eu acho assustador, Gil, que esse relatório, a gente tem ele há o quê? 2 semanas? Isso. 2 semanas. Agora, o texto inicial do projeto de lei, nós temos ele desde 2018. E a maioria das pessoas que eu converso hoje, que fala, Renato, como é que está esse projeto? Eu pergunto, você leu? Não, não tive tempo. De manhã eu tive que comprar um farol na Pedro II. Eu falo, caramba, cara, o negócio está colocando em jogo o seu ganha-pão, o seu trabalho. Você nem se deu o trabalho de ler o projeto. Então, a corrida que eu acho que tem que acontecer é com informação de qualidade, até para evitar cair em cilada, cair em pegadinha. Informação de qualidade e colocar a informação no devido lugar também, né? Porque, sem falar de produto igual dessa forma, mas você precisa se organizar as suas informações, colocar tudo isso de uma forma que seja fácil de recuperar, que você tenha esses dados em mão, porque isso vai ser muito necessário para essa regulação. Então, com relação ao rateio, ao seu cadastro, seus associados, o que você já indenizou, o que você não indenizou. Então, se estiver na planilha da Maria, na planilha do José, isso aí vai complicar muito no momento da regulação. É verdade. E eu vejo que muito presidente tem essa característica, dentro desse exemplo que você deu, que ele faz exatamente o que ele critica o consultor dele e o gerente dele. Meu consultor é preguiçoso, ele não quer saber de ler o regulamento, ele não quer saber de estudar, ele não quer saber de aprender a vender. E aí, na hora que surge o texto, ele... O que você acha? Ele não quer buscar a informação e tirar as próprias conclusões, né? Ele quer saber uma opinião. E às vezes não é, às vezes escuta de vários e não é a opinião não é apropriada
pro que ele tá vivendo naquele momento. Às vezes o que tá vindo aí é muito melhor para ele do que não estaria, entendeu? Com a regulação. Perfeito. Se palpite fosse bom, ninguém dava, né? E é o que eu vejo muito. É difícil também, às vezes, as pessoas meio que seguir a boiada com essas informações. Então, eu tenho um problema, ou seguir a boiada, ou até achar a resposta que quer, né? Eu quero adotar uma conduta. Eu vejo isso às vezes. Aí pergunta para mim, né? Renato, eu posso fazer? Eu falo, não. Aí liga para outro advogado do meu escritório e pergunta assim, Ana Paula, eu posso fazer isso? Não. Karen, eu posso fazer isso? Não. Bia, eu posso fazer? Talvez. Opa, tá melhorando. Agora, Ricardo, eu posso fazer? Pode. Esse é o meu advogado. Então não adianta, né? Se você perguntar algo para 10 advogados, provavelmente você vai ter 10 respostas diferentes. Algumas mais precisas, outras mais diferentes. Então tem que perguntar, tem que fazer a pergunta certa, porque tem que ter esse talento também, né? Tem que saber fazer a pergunta certa e perguntar para a pessoa certa. Sim. Então, gente, ainda sobre as administradoras, né? O artigo 88L fala que o CNSP vai estabelecer as condições de autorização de funcionamento. Então, isso não existe ainda, né? Depende de uma autorização prévia e essas regras ainda não existem, né? E essas normas de atuação também vão ser definidas futuramente. Temos mais um artigo aqui interessante sobre as administradoras, que é o 88H, que traz as atividades direcionadas às administradoras. Esse ponto também sustenta, pessoal, o que eu falei das associações serem desidratadas. O que a administradora vai fazer segundo o artigo 88H? Adesões, renovações, alterações, cancelamentos, arquivo e guarda de cadastros e documentos dos associados, cálculo, rateio, cobrança dos associados, regulação e liquidação de eventos, pagamentos de indenizações e despesas. Tudo isso hoje era feito por quem? Nesse escopo que eu coloquei de associado e associação. Era associação. Hoje essas funções passam para a administradora. Então são grandes mudanças, né? E por isso que eu vejo as associações, de certa forma, desidratadas nesse novo modelo. Alguma observação, Gil? Não, assim, tem, né, na verdade. Não com relação, talvez, à interpretação da forma que a gente está falando aqui, que possa trazer medo, né? Mas falar assim, o presidente da associação, ele pode se tornar dono dessa administradora e ser dono desse negócio, que vai deter todas essas obrigações, mas que vai deter também esse negócio na mão para poder regir tudo isso que está sendo falado aí também, né? Então, exatamente. Ele muda de uma figura de presidente para dono de um negócio. Então, se olhar de uma forma mais simples, continua um pouco da mesma forma, mas ele sai da figura de presidente de uma associação para dono de um negócio que está na figura de uma SA, né? E na verdade viabiliza algo que já existe com muitos diretores e que eu não vejo ilegalidade nenhuma. Muitos diretores têm empresas que prestam serviços, é o que eu sempre sustentei, nunca tive um problema em relação a algum cliente por conta disso, e na verdade viabiliza isso. E trazem um dado, né? Acredito hoje que 80% dessas associações hoje, elas já têm a própria administradora. Então, ele já faz todo esse serviço de cobrança, de cancelamento, tudo isso já é feito pelas administradoras. E é importante dizer também que eu não vi nada no projeto que impeça, né, que os diretores sejam empresários, né, e donos das administradoras. Isso. Até a gente tinha falado isso lá atrás, né, numa das apresentações, mas isso foi mudado ao longo do projeto, tá? Então, por isso que houve até essa mudança, até trazer essa informação de quem participou, né, na confraria, tinha essa informação que o presidente não poderia ser o dono da administradora, mas hoje isso também já não compete mais. Perfeito, perfeito. Inclusive, até deixando uma coisa bem clara, que está surgindo alguns comentários aqui na live, falaram assim, quero ler o que foi escrito. Doutor Renato está sendo muito bom, está falando a verdade, metendo o pau. E o outro está tentando falar bem. Tá parecendo isso. Pessoal, só pra vocês entenderem. Isso aqui é uma conversa. Eu não tenho que concordar com tudo que o Renato fala, nem com tudo que o Gil fala. Tem pontos positivos, talvez, amigo, você não prestou atenção no início da live. Ou talvez você não estava aqui, você chegou agora. Né? Não tem ninguém aqui, para falar mal. Isso aqui não é um debate, não. Um contra o outro. A gente tá aqui expondo para você o que tá escrito lá. Ninguém aqui tá expondo opinião.
né? O que você deixou bem claro aqui. Exatamente. Eu estou lendo o que você tá dando sua opinião? Diz. Exatamente. Não, o Gil não está dando opinião. Eu estou complementando o que eu escutei e o que eu participei, né? Não porque exatamente. A gente colocar algumas opiniões, vou brincar aí de tema polêmico, né? Rapidinho. Você vai para cooperativa, você vai para associação. Tem 562 mil perguntas se for olhar nesse sentido, aí Gil, tá? Aí colocando opinião, eu vou para associação, eu não vou para cooperativa. É isso aí. Porque ela vai ficar abaixo de um formato que está dentro do regulatório das seguradoras. Está abrindo uma cooperativa de seguro. Então, ela está regida pela mesma regra das seguradoras. Sim. A associação é um subsistema do SUSEP que vai ser construído pela CNSP. Então, isso é colocar uma opinião dentro do negócio. Exatamente. Mas a gente tem que discutir aí isso. O João lá do Espírito Santo não concorda com você. Então, galera, o intuito da live aqui não é te trazer o que você tem que gostar e o que você não tem que gostar, não. Nós estamos trazendo informação. Você tira suas próprias conclusões aqui, beleza? Só para deixar isso bem claro aqui, que tá gerando um monte de bafafá. É ruim demais, eu sou contra. Ninguém vai cobrar o senador que você votou lá para ele votar contra. Então, já que você é contra a regulamentação, né? Falar comigo, com o Gil aqui, principalmente aqui nos comentários, não vai ajudar em nada. É importante colocar isso até porque ainda pode mudar, entendeu? E as queixas no grupo aqui da live, elas não agregam, né? Nada. Agora, esse projeto vai tramitar ainda no Senado, ele pode ter que voltar para a Câmara, então o lugar de pressão é lá. A ideia da live é justamente essa, levar informação. A minha conversa com o Gustavo, quando nós tivemos essa ideia, foi isso. Gustavo, você entendeu? Não, nem eu. Depois de 4, 5 dias estudando isso para fazer essa apresentação, gente, tem coisa que eu não entendi ainda. Então, eu imagino a dúvida das pessoas que não têm conhecimento jurídico para interpretar esse texto. Tanto que a maioria das pessoas que se posicionou foi vagamente, falou, pô, legal, o projeto está aí. Daí a ideia de fazer essa análise mais detalhada, pegando artigo por artigo. Mas é para que você tenha senso crítico, analise e se posicione. Olha, eu acho esse projeto horroroso. Bom, vamos posicionar, vamos trabalhar por mudança. O Gil acabou de dar uma opinião aqui muito legal de que... Eu lembro que na confraria você falou, olha, quem está na associação não pode estar na administradora. Isso me preocupou. Isso mudou, provavelmente porque teve pressão. E foi uma das discussões que eu levei também. Exato. Porque a gente viu que era algo que poderia atrapalhar, né? Então, a gente, como falou, a gente dá uma opinião nesse sentido, mas tem muita discussão que a gente busca para poder suavizar e trazer algo que seja perpétuo e duradouro para as associações, né? Com certeza. E até para poder encerrar esse assunto aí, falar aqui. Não, mas a gente pode criticar aqui também, até porque nós vivemos num Estado democrático. Pode. Eu posso reclamar também do presidente, mas o que isso vai trazer de mudança se eu reclamar no comentário da live? Nada. Vai lá reclamar com ele. Eu vou pegar até um último gancho nisso aí. Inclusive você entrar na Câmara, na parte... Tem até um aplicativo que é o Infoleg, né? Que é o legislativo. Lá já tem várias emendas que estão sendo sugeridas. Então lá você já pode verificar lá. Tem, igual a gente fala de capital de reserva, uma delas lá que está sendo sugerida é que as associações não precisam constituir essa reserva. Não sei se vai ser acatado, mas é um exemplo de emenda que está sugerida lá no texto. Fala de novo o nome do aplicativo. Infoleg. Pessoal, gente, pera aí, presta atenção no que o Gil vai falar aqui, Vai lá no aplicativo e manda sua sugestão no lugar certo. Eu não tenho poder, acredito que nem o doutor Renato, nem o Gil, de poder falar que, muda tal coisa aí, porque o João Pedro lá do Espírito Santo falou que não concorda. Não, velho, você tem que falar no lugar certo. Fala o nome do aplicativo. Na verdade, se corrigindo, tá? São os deputados que colocam. Então, você tem que ir atrás dos deputados, né? Os senadores, mas está sendo colocado lá por diversos deputados sugestões de emenda para esse texto. Inclusive, quem quiser a minha contribuição, eu vejo pontos de melhoria e quem quiser a minha ajuda, o meu auxílio para catalisar informações e levar ao Senado, eu me coloco à disposição. Eu vejo pontos de melhoria, estou à disposição para auxiliar em algumas emendas. Então, quem quiser tomar essa iniciativa, tá? Fica à vontade, pode me convidar que eu participo. Passa seu Instagram pro pessoal aí, para ele já te seguir e já mandar e vocês cobram ele aí, gente. Pode mandar, renatoassis.associados. Pode seguir lá. Tem uma conta pessoal, tem uma conta do escritório, essa do escritório. Pode seguir lá. Quem quiser mandar ideias lá, quem quiser reunir no meu escritório, fica o convite também. Estou totalmente à disposição. Seguindo aqui, pessoal, sobre a administradora, né? O parágrafo 2º do artigo consta que a administradora deve figurar no contrato de participação, constando diretamente como representante do grupo
né, e administradora das operações. É mais um ponto que eu vejo as associações sendo diminuídas no projeto, né? Quem é titular dos direitos no contrato, né, com o grupo, é a administradora e não a associação. Então, elas assumem esse ponto que eu falei no início, Gustavo, que elas assumem funções típicas das associações. De um lado, quem assume? Os grupos, que ganham personalidade jurídica, na verdade. Do outro, quem assume? As administradoras, e as associações, elas encolhem. Eu não sei se naturalmente pelo surgimento de outros agentes que são necessários, né? Ou se algo que de fato possa mudar para a associação ter mais voz ativa. Mas eu vejo o associativismo encolhendo, né? Isso aí é uma coisa que é um fato pela construção dos artigos. Parágrafo 1º e 2º do 88F, né, fala que a apuração do rateio mutualista de despesas será operacionalizado pela administradora, né, isso aí já tinha sido citado, e termos, né, que serão regulamentados futuramente pelo CNSP. Então, também os termos do rateio, o CNSP vai falar depois como serão, né. Administradoras farão a cobrança dos associados, né, está no parágrafo 7º do artigo 88G. Todas as movimentações de entrada e saída ocorrerão conforme estabelecido pelo CNSP também. Então, a cobrança, o rateio, fica por conta da administradora e o CNSP vai dizer como que isso vai acontecer, né? Então, elas assumem também rateio e cobrança com parâmetros mais adiante. Em relação à remuneração, né, das administradoras, tem mais um ponto aqui que eu achei sensível. Essa aí a galera tá querendo saber. Eu imagino que tem perguntas aí. Onde é que entrou? Fala aí pra gente. Vamos lá. As administradoras receberão a taxa administrativa em decorrência da gestão dos grupos, né, que era totalmente feito pelas associações, além de valores decorrentes de outros serviços que elas podem prestar, assim como as associações também podem prestar outros serviços. Lembrando que está no artigo 88I e também depende de regulamentação do CNSP. Por outro lado, a administradora é responsável direto por prejuízo que causar ao grupo, né? Está no artigo 88J, respondendo, inclusive, com o próprio patrimônio. Então quem é responsável? A administradora. Responsável por prejuízos que possam causar aos grupos, né? Respondendo operacionalmente. Isso, operacionalmente. Então, errou, paga a conta. Bom, posso dar um exemplo sobre isso? Por favor. O exemplo. A minha associação teria que ratear R$1 milhão, certo? Então, quando eu vou fazer esse rateio de R$1 milhão, eu coloco esse rateio que teria que ser de R$1 milhão e na administradora eles falam que era 800 mil. Faltou 200 mil para poder indenizar. Quem que é responsável por esses 200 mil que foi errado operacionalmente? Perfeito. A administradora. Perfeito. Beleza? Muito bem esclarecido. Junto com... Como é que é a frase lá do tio do Homem-Aranha? Junto com grandes poderes vem grandes obrigações, responsabilidades. Né? Grandes responsabilidades. Você é fã, né? Gosta. O 88O, né? Ele equipara as administradoras, né? Quem queria ser dono de seguradora conseguiu, né? Porque ele equipara as responsabilidades existentes aí para as cooperativas de seguro, sociedades seguradoras, resseguradoras, etc. Eu quero só voltar um ponto antes também, quando a gente fala dessa questão da taxa administrativa, ela também não exime, não tira a responsabilidade que a associação possa cobrar a taxa administrativa dela também, tá? Porque ela tem os custos administrativos dela. Claro, com certeza. Então, e ela é um negócio. Ela é um negócio. Então, a associação pode cobrar a taxa administrativa dela e a administradora a taxa administrativa dela também, tá? Perfeito. Não tem nada que diga o contrário, nada que impeça. Tem a previsão, né, da remuneração da administradora, mas não impede que a associação também tenha. O artigo 88M, né, dispõe que os regimes especiais de direção fiscal, intervenção, liquidação extrajudicial das administradoras, tudo que acontece no mercado de seguro cabe também para as administradoras, né? Então, como dito, são grandes responsabilidades e grandes riscos também, né? Então, essa equiparação das administradoras aos demais entes do mercado de seguro traz grandes regras muito rígidas, né? Então, de fato, não é qualquer um que vai conseguir se qualificar para isso. Comecem já eu vejo muita gente falando, né? Até opinando aí para as associações de buscar informação, mas começar a se qualificar também. Tem gente que tem uma gestão muito caseira, uma coisa muito, digamos, artesanal e vai ter mais dificuldade, né? Nós não sabemos o prazo que nós teremos para essa virada, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os prazos mais adiante, mas já adiantando, fala de 180 dias após para se cadastrarem, né? Isso, para se cadastrar. Só que o cadastro depende da regulamentação do CNSP e a gente não sabe quando ela sai.
Então, se a regulamentação de CNSP, que vai tratar do cadastro, sair faltando 15 dias, você pode ter 15 dias para se cadastrar, caso nada mude, né? Junto com a regulamentação, ela pode emendar esse prazo também e devolver o prazo, mas o que nós temos é isso, né? Então, é até mais um ponto que talvez caiba um ajuste aí no Senado. Acredito que deva ter sim, e assim, simplificando esse ponto também, né? Não é para entregar as regras, né? De já estar cumprindo toda essa legislação, mas sim de se cadastrar. Isso. Perfeito. Tem um ponto aqui muito sensível, Gustavo. Tem alguns pontos aqui que eu acho que trazem uma preocupação grande e nós temos que buscar uma alteração enquanto no Senado, né? Artigo 88-O. Os auditores e funcionários credenciados do órgão fiscalizador de seguro terão livre acesso às administradoras de operações de proteção patrimonial mutualista, podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas, informações e documentos, caracterizando-se como embaraço à fiscalização qualquer dificuldade oposta. Então, preste atenção, pessoal. Eles podem apreender documentos e qualquer dificuldade, ela é classificada aqui como embaraço à fiscalização. Eu vejo que esse texto ele traz uma liberdade muito perigosa para os auditores e funcionários da SUSEP, né? É uma carta branca, né, que está sendo dada para eles aqui, e qualquer dificuldade imposta, isso é muito subjetivo, né, para ter penalidades tão gravosas igual existem aqui nessa previsão. Esse embaraço à fiscalização, isso é muito subjetivo, né? O artigo 88P impõe, em caso de embaraço à fiscalização, que é esse conceito subjetivo, né? Talvez, se chegar lá numa segunda-feira o portão estiver fechado, o auditor possa entender que é um embaraço à fiscalização. Se o documento não estiver na sede, eu não sei, eu estou tentando demonstrar aqui o quanto isso é subjetivo, né? Me tira uma dúvida, por favor. Nas seguradoras hoje, então, não funciona assim? Funciona assim também. Então, na verdade, o projeto ele traz alguns abacaxis aqui que vão valer para as seguradoras também, né? Alguns que já existiam para as seguradoras e alguns que passam a existir. O tempo foi usado, né? É uma reforma no sistema seguritário do Brasil. Perfeito. Então, essas alterações, elas trazem novas responsabilidades, não só para as associações, mas também para as seguradoras. Então, me corrija se eu estiver errado. Porque tem gente falando assim, porque isso aí é só para prejudicar as associações. Não é para mudar para todo mundo. Não tem interesse nenhum por trás disso. Muda para todo mundo. É para mudar o cenário inteiro, de todo um segmento. Aí eu agora vou emitir minha opinião de novo, né? Opinião, hein, gente? Não é que tá lá, não. Não seria gasto tanto tempo com o negócio para acabar com o segmento. É envolvimento de muitas pessoas, é muita gente. Não estou falando de eu como fornecedor ou associações que participaram, não. São deputados, a própria SUSEP, o Ministério da Fazenda, é uma série de pessoas que participou disso aí. Não em prol de acabar com o segmento, que se fosse para poder acabar, era muito mais fácil criar algo que para poder acabar com isso, sem participação de ninguém, passa isso aí como lei rapidinho e acaba com isso. Eu vou pegar um gatilho sobre isso, que é igual a gente viu aí do DPVAT. É isso aí. Entendeu? Então, assim, se fosse para ser algo nesse sentido, era muito rápido, muito simples, muito raso. E outra, se fosse também para poder pensar em um cenário, eu inclusive acho que eu vi a doutora Fabiana falando sobre isso em uma live que vocês fizeram juntos aí sobre isso. Que se fosse para realmente acabar com as associações, pegava ali as 10, 20 maiores, criava um projeto de lei para poder regular essas outras e matava todas as outras. Também seria mais fácil? Muito mais fácil. Se fosse para acabar mesmo com todo um segmento, então acho que a galera tem que começar a interpretar melhor as informações que são passadas aí, em vez de ficar criando esse terrorismo todo por trás, não acha, doutor? É isso aí. Vamos lá, artigo 88P ainda, né? Eu falei sobre os embaraços à fiscalização. 88P. Em caso de embaraço à fiscalização, cabe um pagamento de multa diária até o limite de R$100 mil, sem prejuízo da instauração de um processo administrativo. E as penalidades previstas no artigo 108, né? Eu vou chegar nele mais adiante aqui. Tem multas que podem chegar a 105 milhões e inabilitação de atuação no mercado por até 20 anos. Então, essas são as penalidades por conta de embaraço. Então, o que me incomoda aqui, Gustavo, é essa subjetividade, né? Colocar simplesmente como embaraço e uma inabilitação de até 20 anos e uma multa que pode chegar a 105 milhões. Eu vou destrinchar um pouco mais essa questão das penalidades mais adiante para ficar claro para todo mundo. Então, isso abre margem para uma regulação
totalmente arbitrária, com multas e penalidades absurdas, né, diante de condutas que sequer são adequadamente tipificadas ou descritas, né? Qual que é a pena no Brasil para homicídio? Ela é grave, ela é penosa, mas está lá descrito claramente que é um homicídio, ninguém discute. E quando a gente fala de penalidades de 20 anos sem trabalhar, que é uma pena perpétua para muitas pessoas, para quem tem 80, 70, e uma pequena penalidade de 105 milhões. Então, realmente, são pontos que eu acho que cabem aí uma reflexão. Podem ser corrigidos, né, através da regulamentação do CNSP, talvez sejam, né? Então, não é uma questão nem de me precipitar na crítica, né? Como eu disse, eu estou simplesmente interpretando o que está escrito aqui. Perfeito. Certo? Vamos lá, taxa de fiscalização e impostos aqui. Eu acredito que isso aqui o Gil vai conseguir informar até melhor do que eu, né? Porque o projeto, de fato, ele traz pouca informação. Tem uma alteração no artigo 48 da Lei 12.249 de 2010, né? Essa alteração não é no Decreto-Lei 7366, que institui a taxa de fiscalização do mercado de proteção patrimonial mutualista. O artigo 52 dessa lei prevê que as administradoras vão pagar. É bem complicado esse cálculo aqui, viu? Eu sou advogado, não sabe fazer conta não, você sabe disso, né? Tá no inciso 6º, né? Sendo 33% da média anual de eventos pagos nos últimos 36 meses anteriores, descontadas as recuperações de resseguro. Isso aqui, gente, até para simplificar o entendimento, é a mesma coisa que as seguradoras de danos pagam. Então, não é isso, Gil? É isso aí. O que as administradoras vão pagar, se é muito ou pouco, eu não sei. Mas eu sei que é igual às seguradoras de danos. Ele vai acabar sendo menor sobre as seguradoras, né? Mas ele vai ter sim essa taxa anual sobre essa fórmula aí. Isso. E ainda tem a carga tributária, né? A carga tributária eu não tenho informações, até porque isso vai ser regulamentado pelo CNSP, nós não sabemos ainda o modelo. Vem receita ainda. Dessas administradoras, mas pegando a informação que o meu colega Gil aqui falou lá na confraria, né? Entre 6% e 16%. Isso aí, sobre o resultado da operação da administradora. Isso. Similar ao lucro real, né? É isso. Perfeito, perfeito. Então já inclusive matou uma das dúvidas aqui do pessoal que estava muito perguntando sobre isso. E a tributação e tudo. E assim, qual que é a opinião de vocês? Já fazendo uma pergunta, porque eu acho que essa é pertinente pelo que nós estamos dizendo. Qual que é a opinião de vocês aí sobre o reajuste dos preços baseado nessa nova tributação? Olha, eu vou falar um pouco mais, tá? Sobre isso. Não só sobre a tributação, mas a proteção veicular ela é barata em relação ao seguro. Tá? Aí eu estou falando como negócio, tá? Eu acredito que isso vai dar uma abertura muito grande para que essas associações organizadas e que para que o serviço que seja prestado, ele possa ter um reajuste, que esse ticket médio ele seja levantado. Tem muita gente que trabalha com um ticket médio muito baixo, mas que é muito abaixo de mercado com relação às demais associações. Paga nem as contas. E muito inferior às seguradoras. Então é algo que vai caber com um órgão que está regulado, que tem uma chancela, que tem uma série de coisas, que esse ticket seja aumentado para tudo. Não só para cobrir esse custo de tributação, mas sim trazer uma maior rentabilidade para o negócio. Eu acho que o que aconteceu com a questão da precificação até envolve essa questão mercadológica das pessoas que não fazem conta. Eu não sei se você concorda comigo, Gil, mas tem muita gente... Eu brinco com as pessoas, né, que eu fui diretor de uma associação antes de ser advogado. A gente está falando de 20 anos atrás. Muita gente ainda deve saber disso. Fui diretor de uma das primeiras associações de Minas. E o valor que o meu associado pagava, gente, 20 anos atrás, é maior do que a maioria paga hoje aqui em Minas Gerais. O que você compra hoje com dinheiro de 20 anos atrás? Nada? Nada, mas nada mesmo. Então, realmente... Kinder Ovo era R$1. Então, a conta não fecha, né? Eu rodo muito o Brasil, né? Tem lugar que o preço é banal. Cara, banal. Eu já vi carro de R$50 mil pagando R$69 de mensalidade. Plano completo, tá? Não é roubo e furto, não. Que é isso, velho? Como é que isso é... Isso acaba esmagando as outras, né? Pressionando o preço do mercado inteiro. Então, talvez caiba de fato. E aí vamos voltar, continuando essas análises, né? Por que os órgãos querem fiscalizar as associações e querem fazer isso? É para poder não acontecer algo nesse tipo também. Não é. Ele vai penalizar quem está com essa visão e quem está com esse intuito, né? De só vender o produto, mas não amparar o associado. Então, por isso que acontece isso na lei. Sim.
Vamos lá, pessoal. Próximo ponto aqui, o contrato de participação em grupo de participação mutualista. Mais um trava-língua, né? Esse contrato ele é definido pelo artigo 88N dessa forma. O contrato de participação é um instrumento pelo qual o associado formaliza sua adesão ao grupo de proteção patrimonial mutualista. Então, mais um ponto, né? Que eu vejo as associações desidratadas. Quem aparece como titular de direitos aqui no artigo? O grupo, né? Não a associação. Parágrafo 1º do artigo 88N prevê que a adesão dos associados aos grupos prevê a adesão dos associados aos grupos, criando vínculos entre participantes e desses com quem? Com a administradora. Mais uma vez, as associações não aparecem, né? Então, essas disposições, né, que são as principais que tratam do contrato que vai ser firmado com o associado, ignoram completamente as associações e trazem ali esses atores, né? A administradora e os grupos. O parágrafo 3º do 88D prevê que o contrato deve atender à regulamentação do CNSP. Então, mais uma vez, né, são termos que vão ser delineados mais adiante. Então, não adianta querer fazer um exercício de adivinhação e querer adequar o contrato agora, adivinhar como ele vai ser. O parágrafo 2º, né, confere ao CNSP prerrogativos de definir também os danos que vão ser cobertos, né, e que podem ser objeto desse contrato. Então, é mais uma prerrogativa que vai ter uma regulação mais próxima, né, até para garantir a solvência. Isso aí. Né? Então, esse texto pode uniformizar o objeto da proteção, contudo, elimina parte da liberdade. E eu não sei nem se isso é ruim sobre alguns aspectos, né? Porque a liberdade a gente tem que saber usar. E o que eu vejo é que muitas vezes essa liberdade que as associações têm são os maiores problemas das associações. Não são todos que sabem lidar com isso, tomar decisões com base em técnica, né? E os justos acabam pagando pelos pecadores. Então, é algo que vai ser acompanhado muito de perto aí por essa regulação. E é algo que não tem como afirmar nada, é quem vai ser o que vai presidir ou que vai ser o diretor desse grupo. Não tem nada definido sobre isso aí. Exato, exato. Então, possa ter abertura para que os diretores ou os presidentes sejam também os que vão fazer a dirigência desse grupo também, entendeu? Então, não está definido ainda. Não há dúvida que surgiu aqui também. Não há. Perguntar assim, me mostra onde é que está falando que vai poder ou que não vai poder. Não tem. Não existe. Né? É o regulatório, né? É isso. Vai vir da CNSP, no caso. Isso. Perfeito. Tem um ponto interessante aqui, o parágrafo 2º prevê que o aceite dos riscos assumidos pelo associado, sobretudo sobre a oscilação das contribuições, né, tem que estar claro no contrato e que essa operação não constitui seguro. Então, é uma coisa que já tinha como hábito no mercado, né, já tinha que constar, acredito que constava na maioria dos contratos já. Agora chama atenção, né? Se não é seguro, por que está regulado na SUSEP, né? Então, é um ponto que eu acho interessante. É claro que é uma pergunta retórica, né? A diferença é porque um trabalha com futuro, o outro pretérito. É basicamente isso. Verdade. É o que fala, é o que coloca... Está na SUSEP, mas não é seguro. É isso aí. A 88F fala sobre as contribuições a serem realizadas pelos associados. O que pode estar dentro desse pagamento associado? Custeio de ressarcimento de eventos danosos, ressarcimento de despesas da administradora e a taxa administrativa, outras despesas relacionadas à operação. Acredito que aqui caiba, né? Sim, a taxa administrativa. A taxa das associações, mas ela não está literalmente prevista, né? Então, até para não gerar discussão, talvez seja mais um ponto que caiba uma emenda aqui no projeto, porque a taxa da administradora está claramente prevista. Já das associações, cabe em despesas comuns, em algo que é citado aqui, e acredito que merece ser citado de forma clara também, né? E mais um ponto interessante que cabe mais uma observação que cabe aqui, né? É que cria reservas e provisões técnicas e que onera a operação. O quanto vai onerar, se inviabiliza, se não é a discussão aqui, né? Criticar o fato de ter reserva técnica e provisão técnica. Isso é coisa óbvia quando é um mercado regulado, né? Então, o artigo cria também esse centro de custo. Até pegar nessa reserva técnica, justamente fala o que a gente citou lá atrás, né? Ela é responsável pelos erros operacionais. Se ela fala que o rateio teria que ser 800 mil e ele era para ser de 1 milhão, quem vai cobrir esses 200 mil? Alguém vai ficar sem indenizar? Não.
tem que ser coberto pelo Mas administrador. tem pontos interessantes aqui que me despertam, sabe? Por exemplo, eu falei que os diretores da associação, os diretores da administradora são responsabilizados em caso de insolvência, inclusive criminalmente. CPF, tá? Agora, nós temos reserva técnica, nós temos oscilação e os associados têm que saber que tem oscilação para pagar mais ou menos. Então, quer dizer que uma oscilação no mercado pode gerar uma insolvência e uma responsabilização até criminal do diretor da administradora, não faz muito sentido. Por isso que esse encontro de seguro com socorro mútuo, ele tem muito a ser evoluído ainda. Porque trazemos aqui algumas disposições típicas de um mercado seguro, né? Igual reserva técnica e provisão técnica, justamente para garantir isso. Agora, como que vai ter essa responsabilização, né? Por que o associado tem que ter ciência dessa oscilação se tem uma reserva técnica? Então, são pontos aqui que tem que ser bem explicados. Mais uma vez, né, provavelmente serão na regulação do CNSP. Mas são dúvidas, né, que tem que ser manifestadas agora. Com relação a prazo de indenização, como que talvez precise ser criado um caixa sobre algum fenômeno igual aconteceu no Rio Grande do Sul, algumas coisas nesse sentido vai ter que precisa sim ser tratado. Perfeito. É isso. E vai ter, assim, tá tendo muito comentário aqui. Porque as associações de proteção veicular que são pequenas vão estar na mão das gigantes e porque somente os que têm muito dinheiro em caixa vão poder operar nesse novo formato. Vocês acham que isso procede? Na verdade, a união faz a força, né? E deveria ser o contrário. Nós temos poucas gigantes e milhares de pequenas. Então, na verdade, talvez falte união. Eu não vejo ninguém na mão de ninguém. Eu não vejo pequena na mão de grande, grande na mão de pequena. Isso aí. Nada indica isso. Agora, se as pequenas se unem, são milhares de vozes, né? E até em números, né? Muito maior. Econômicos superam as grandes. Então, talvez falte união. Trazendo dado, né? Hoje, eu já falei isso algumas vezes. Falou. 80% dessa base hoje da Cominova, tá falando, ela tá abaixo de 3 mil itens. Então, 80%. 80%. Então, assim, se isso fizer, acabou o mercado. Exatamente. Então, o pessoal tem que ter um pouco mais de calma para poder tomar o partido de vir comentando alguma coisa, porque eu também não acredito que seja assim, até porque se a gente for olhar para o cenário das empresas do Brasil, 80% a 90% das empresas do Brasil são pequenas. E empregam a grande maioria das pessoas, levam a nossa economia nas costas. Existem grandes associações que são desorganizadas e existem pequenas que são muito organizadas. Talvez essa grande desorganizada, pode ser que no futuro ela venha a não existir pela falta de organização. Mas que não quer dizer que ela não possa se organizar, tá? Mas que se manter da forma desorganizada, ela não vai se manter. E isso é claro, tanto para o pequeno quanto para o grande. Não é tamanho. Posso te dar um exemplo claro disso? Tem empresa que presta serviço de consultoria para outras associações que, no resumo, ajuda elas a vender mais e a gente cuida da parte comercial para ajudar as associações a vender mais. Sim. Eu já peguei a associação que tinha mais de 70 mil associados ativos, não é 70 mil inscritos no site, não. Mais de 70 mil associados ativos que operava no prejuízo todos os meses. Prejuízo operacional todos os meses. O que é prejuízo operacional? Você gasta mais do que você arrecada. E já tive associação com em torno de 5, 6 mil associados ativos que tinha milhões no caixa. Então, e aí? O grande vai ficar... Quem que tá na mão de quem? Se a gente for fazer uma interpretação dessa forma, entendeu? O que eu vejo, o que eu posso dizer também da base de clientes, nós atendemos mais de 400 entidades no Brasil inteiro, é muita gente, né? E o que eu posso dizer é que existem exemplos, né, de grandes que administram mal, mas a maioria dos grandes não ficou grande à toa. É isso aí. Então as pessoas têm que respeitar o trabalho dos outros, né? E os grandes também estão se mobilizando, estão correndo atrás, enquanto muitos pequenos estão esperando a coisa acontecer. Aí reclama, tem medo do projeto, mas não leu, entendeu? Então eu acho que cabe uma reflexão. E, gente, ainda é tempo. Ainda é tempo. Quem quiser o meu auxílio para construir emenda, eu estou à disposição, posso ajudar. Fala que eu escrevo, a gente leva lá. Né? Só que tem que ser agora. Quem achar que cabe algo, quem achar que está tudo bem com o projeto, ok, vamos em frente. A ideia aqui é justamente gerar essa reflexão crítica e tirar as pessoas da inércia, porque o que eu vejo é a maioria das pessoas na inércia. Eu vejo as pessoas falando, esse projeto vai acabar com o mercado, é a opinião de alguns, mas está fazendo o quê? Não está fazendo nada.
E não tem como voltar atrás, é uma realidade. É isso. Isso vai se tornar lei. É isso. Né? Então não tem muito nesse sentido. E pegar um gatilho nessa questão quando você fala de união, pode se juntar vários pequenos para poder fazer algo em conjunto no futuro, para ter um administrador. Então, exemplo, vou juntar 5 associações aqui que a gente tem o mesmo ideal, é próximo trabalho, vamos montar nossa administradora. Se tiver essa união, com certeza esse pessoal também vai se manter forte. Não é questão de manter ou não manter, mas ser forte. É isso aí. Pessoal, tem um artigo interessante aqui, que é o artigo 27, né? Eu falei que eu estou indo por tema, eu voltei lá no início agora, que ele indica que as cobranças, né, do rateio vão ser cobrados como execução de título extrajudicial dos associados. Então, isso aqui vai ajudar demais com os inadimplentes. Aí, ó, notícia boa. Notícia muito boa essa, né? Vira um título executivo extrajudicial, é igual um cheque. Agora, para cobrança judicial, obviamente, não é qualquer valor pequeno que vale a pena, né? Que justifica uma ação. Mas, enfim, é um ponto bem positivo. E fechando aqui a parte, né, das administradoras, o artigo 88K prevê a possibilidade de contratação de seguro e resseguro, né? Que também promove austeridade e equilíbrio financeiro. E aqui nós fechamos essa parte. Eu vou entrar agora em consultores e corretores. Perfeito. Vamos entrar nessa parte aí. Vamos criar aí uma linha, que a gente tem em torno de 25 minutos para a gente poder encerrar esse assunto. Tem muita pergunta, cara. Tem muita pergunta aqui, é muita dúvida. Eu tô com um monte aqui de perguntas. Tem umas perguntas que não tem coragem nem de repetir aqui, porque vontade de chorar. Mas tem muita pergunta que faz muito sentido. Quanto tempo você acha que a gente consegue disponibilizar aí pra gente tirar dúvidas da galera aí? Uma resposta bem objetiva e mais aí a finalização do seu texto. Olha, nós temos alguns pontos aqui, Gustavo. Agora, se você quiser, nós podemos responder as perguntas, focar nas perguntas, na discussão do que foi apresentado e fazer uma segunda rodada. Boa. Os assuntos que eu tenho aqui são interessantes, inclusive alguns dos pontos que eu tenho mais crítica, que é a regime sancionador, o rito da SUSEP, que eu vejo mais pontos que precisam de mudança, estão mais adiante. Eu vou falar ainda sobre consultores e corretores, regime sancionador, penalidades previstas, aderência à lei após aprovação. Eu acho que isso aí muita gente vai ter dúvida. O termo de compromisso que tem que ser firmado com a SUSEP. O que acontece com os processos administrativos e as multas, se você aderir? Tem grandes vantagens que podem ser obtidas aqui e algumas perspectivas de futuro. Eu acho que esses 20 e poucos minutos não dá para falar isso tudo, não. Então, talvez seja o caso de... Você que é comandante, você que manda. Eu penso sempre no que o pessoal lá tá gostando. Cara, a gente tá com a retenção muito boa. Não caiu praticamente ninguém, são quase 10 horas da noite, numa quarta-feira. E realmente muita gente aqui agradecendo pelo conteúdo que está sendo entregue. Então, acho que a gente pode talvez pensar aí numa segunda rodada, trazer esses novos pontos. Vamos pensar nisso. Mas toca aí nessa parte dos consultores. Tem muita gente aqui, tem muita gente aqui que é consultor e a gente entende, né, que a base da associação ali está na ponta comercial. Eu sou um pouco parcial aí, né? Eu sempre tendo a partir pro lado do consultor. Mas fala aí, o que você viu em relação a isso? Até porque se a gente não falar a parte dos consultores, hoje, amanhã, cedo, eles estão na minha porta, na sua, né? Lá em Nova também, para saber. Eu conheço o consultor. É isso aí, eu também conheço meu eleitorado. Eu sei porque no início, né? Eu falei que eu fui fundador de uma das primeiras, né? Ali você é consultor, você é motoboy, né? A gente faz tudo. É isso aí. Então, entendador. Sobre consultores e corretores, né? Nós temos o artigo 122 que deixa claro que só o corretor comercializa seguros. Tem gente que já quase morreu do coração agora, né? É isso aí. Só o corretor comercializa seguros. É claro que tem os prepostos, né? Também não é só o corretor. Mas é o que diz o artigo e o compromisso meu aqui é trazer para vocês o que a lei fala, né? Parágrafo 1º desse artigo 122 fala que o corretor também pode intermediar a proteção patrimonial mutualista. Contudo, não deixa claro se a prerrogativa é aberta também para os demais profissionais. Ou seja, esse artigo ele não nega, né, obviamente, mas também não inclui o consultor aqui e outorga isso também para a regulamentação do CNSP. O que eu entendo lendo aqui, né, é que o consultor continua existindo. Agora, se alguém perguntar, Renato, está garantido no PL? Não, e poderia. Então, talvez é mais um ponto, né, para ter uma emenda, para deixar mais claro, até para tranquilizar o mercado. Eu acredito que a principal ponta, a maior ponta do mercado são os consultores. Sim.
de que eles vão ser preservados na operação aqui. Agora, talvez o Gil tenha alguma visão interna, né, das discussões que passaram por isso, só tenha faltado clareza no projeto. Mas igual eu falei, né, é de se manter a estrutura de consultores, até porque eles entendem que é o modelo que fez com que a proteção chegasse onde chegou, né? Isso. E tem um ponto aqui também que eu acho que, enfim, deve ter um motivo para existir, né? Mas é um ponto que eu acho complicado, que não deveria existir, até porque hoje muitos corretores estão à frente de associações, né? O artigo 125 veda expressamente que os corretores de seguro e seus prepostos, né? Aqui pode ter alguns consultores, né? A manutenção de relação direta com a associação ou com a administradora, seja de emprego, né? Ou de administração das administradoras, né? E das associações também. Então, esse 125 veda o corretor nas administradoras e associações. Isso aqui eu não vejo, né, do ponto de vista leigo, né, no que tange a operação do seguro, SUSEP, normas internas. Eu acho isso aqui que veda o direito de alguns, atrapalha a operação de alguns, e é um ponto que talvez, se não tenha algo imperativo que faça essa norma existir, algo que pode ser discutido, e lembrando, ainda é tempo, né, Gil? Parece um ciúminho, né? Parece um ciúminho, exatamente. Enfim, não vou ficar dando opinião aqui não. Bom, é isso, da parte de consultor e corretor é o que tinha. Agora a gente entraria aqui em regime sancionador, rito de processo da SUSEP, é uma parte mais densa, tem outros pontos além desse, e talvez, se você quiser deixar para uma segunda rodada... O pessoal falou aqui um negócio, eu gostei da sugestão, mas a gente tem que bater as agendas aqui, né? Pra gente pegar as perguntas, falar, ó, deixa o doutor Renato falar desse jeito aqui, eu vou ler. Deixa o doutor Renato falar, depois as respostas faz nos stories. É uma saída. Pode ser. A gente pode aprofundar aqui em algum desses temas aí, e deram uma outra sugestão aqui que eu também achei legal. O André Faria falou aí, bora para a próxima quarta-feira, segunda parte. Só tem que conciliar as agendas aí para ver se a gente consegue sentar numa quarta ou em algum outro dia para poder fazer. A questão é que nós temos 20 minutos, não é isso? Nós temos 20 minutos e eu acho bem difícil passar com essa qualidade que nós passamos até aqui, esses outros pontos, até porque, igual eu falei, gente, regime sancionador, o termo de aderência ao PL, como que essa virada, a questão das multas, dos processos, das ações civis públicas, passar por isso correndo eu não acho que vai ser legal, porque é a cerejinha do bolo, né? E eu acredito que é o ponto que eu tinha mais dúvida. Eu acredito que muitas pessoas têm também, até porque é o ponto que eu tive mais dificuldade de compreender com qualidade o que o projeto traz e o que ele deixa para depois. Então, passar em 20... Até porque eu acabei de gastar 1 minuto aqui explicando isso, né? São 19 agora. É verdade. Vamos fazer o seguinte, então, pessoal. Vou fazer um compromisso com vocês aqui. Não vou divulgar ainda dia e horário, mas me comprometo a bater as 3 agendas aqui, de quem mais for necessário, para a gente fazer uma segunda rodada. Vocês topam? Topo. Com certeza. Vamos então. Então, para a gente poder concluir isso aí, vamos responder aqui, então, de maneira objetiva, as 725 milhões de perguntas que tem aqui, mais ou menos. Vamos lá. Eu separei aqui as perguntas por, acredito que, o que veio aparecendo com mais frequência, tá? Talvez perguntar a mesma coisa, porém com algumas palavras diferentes. Vamos lá. Qual é a chance da regulamentação colocar os mesmos parâmetros das seguradoras, como, por exemplo, utilização de peças e prazo de indenização? Eu vejo como, por se tratar de um subsistema do SUSEP, eu acredito que isso aí vai estar bem aberto a não ser igual de seguradora, tá? E tem um porém ainda. Hoje já é aberto para seguradoras, hoje, essa questão do prazo de indenização e de peças usadas. Exatamente. Caiu por terra esse negócio de que a seguradora é obrigada a utilizar peças. Não existe mais há um bom tempo, inclusive. Isso. Né? Acho que... E nem limitação de região, tá? E em relação aos prazos, ainda procede que a seguradora tem por lei até 60 dias para poder fazer uma indenização integral? Isso não, também o projeto não entrou nesse mérito. Acredito que isso vem em regulamentação posterior. Então, se não fala... Com certeza vai ter vai ter uma regra rígida para todos. Perfeito. Esse negócio de cada um definir quando paga, essa questão do prazo, pode esquecer que dificilmente vai ser sustentável. Mas não é nada igual falar assim, olha, com 30 dias ou com 15 dias precisa ser indenizado também, não. Perfeito. Vamos pegar aqui então. O que é melhor, ir pro lado do cooperativismo ou associativismo? Eu já dei minha opinião, né? Já deu.
Eu tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Eu acho que eu sou associativismo, sempre fui, mas depois da leitura do projeto, até porque, né, meu compromisso aqui hoje foi apresentar a parte das associações, eu não estudei a fundo das cooperativas. Posso fazer isso para a próxima semana. Aí, né? E aí eu posso dar minha opinião. Hoje eu continuo 100% associativista. Um dos pontos que eu vejo negativo é a questão da tributação, que é sobre o faturamento completo. As reservas técnicas, que são sobre as 5 tipos de reservas que o segurador tem que cumprir, e a associação vai ser somente uma. De estar no sistema direto da SUSEP, as seguradoras, que é uma cooperativa de seguros, então ela está ligada diretamente às seguradoras, e as associações elas vão estar embaixo de um sistema que está sendo criado totalmente apartado. Perfeito, perfeito. Próxima pergunta aqui, ó. A associação poderá manter o seu regulamento interno e as suas próprias normas? Sim. Mas seguindo as diretrizes que foram determinadas pela CNSP. Sim. É isso. E pela SUSEP. O CNSP vai ter as regras. Vamos fazer uma analogia aqui. A Constituição Federal vai ser o que o CNSP determinar. E as leis ordinárias você vai poder criar. Então, você vai ter uma certa liberdade na associação para dispor sobre algumas coisas, né? Mas não toda a liberdade que tem hoje. Perfeito. De definir algo em assembleia e simplesmente fazer valer. Perfeito. E como que fica o cenário para quem tem interesse em fundar uma associação daqui para frente? Eu acredito que não muda nada. Não muda nada. Na verdade, eu vejo até uma certa oportunidade agora, né? Porque se o projeto prevê que daqui a algum tempo pode ter uma retenção para a fundação da associação, dependendo da autorização prévia do CNSP e SUSEP, se eu tenho intenção de abrir e tenho receio da regulamentação, eu prefiro ter o trabalho de abrir agora e fechar depois se eu não gostar da regulação, do que tentar abrir depois e ter que fazer isso com a autorização prévia da SUSEP. Uhum. Então... E posteriormente, vocês acreditam que, por exemplo, pode, eu já ouvi dizer isso, que pode acabar ou diminuir muito essa questão que, ao meu ver, claro, muitas associações surgiram assim, por vários motivos, né? Mas eu vejo isso como algo que mais prejudica do que beneficia o mercado. Que o consultor foi lá e pegou a base de associados dele lá dentro da associação e montou a associação dele. Vocês acreditam que esse tipo de prática, com essas novas determinações, devendo haver essa aprovação da CNSP e da SUSEP, essa prática tende a diminuir, sim ou não? Eu acredito que sim. Porque vai existir a parte de registro de dados dentro da SUSEP, eu já falei de outras vezes que vai poder ser constado, então eu vou colocar minha placa lá, eu vou saber qual associação que eu estou, qual administradora que está gerindo essa associação, então é algo que não vai ser mudado tão simples assim. Até porque isso não acontece com naturalidade no mercado de seguros, isso aí. Atualmente. É isso aí, exatamente. Então vamos lá, deixa eu ver mais umas perguntas aqui. Cara, tem tanta pergunta que eu estou até perdido. Falem sobre a taxa de fiscalização. Salvo engano, 16 mil no mínimo a cada 3 meses, conforme previsto no projeto de lei complementar. Isso não vai onerar o valor global da proteção? Não é 16 mil, né? Tem essa fórmula aí que é de acordo com as indenizações. 33%, deixa eu localizar aqui. É uma conta que eu nem sei fazer, olha só. Está no artigo 52, tá? E é da Lei 12.249 de 2010. Isso aqui não é o Decreto-Lei 7366. 33% da média anual dos eventos pagos nos 36 meses anteriores, descontadas as recuperações de resseguro. Eu não sei nem fazer essa conta, até porque eu não tenho os dados, né? Precisa de atuarial aí. Agora, do atuário para fazer. Eu não tenho uma perspectiva de grandeza desse número aqui, não. Cara... Agora tem um ponto, né? Os dados são públicos, os dados das seguradoras. Então, com certeza, no portal da transparência, você consegue ter acesso ao valor da taxa paga por cada companhia. Boa. Cara, Gustavo Rocha deu uma ideia aqui e me lembrou de um negócio que eu estava quase esquecendo. O que vocês acham da gente levar essas informações que estão faltando lá para a Confraria Mútua do Rio? Perfeito. Bora. Dia 17/10 para quê? O que é Confraria Mútua? Tem gente que está perdida, né? Nós já fizemos 3 edições da Confraria Mútua, que é um evento desenhado para diretores e presidentes de associação. E lá a gente fala sobre um monte de coisa. A última edição fizemos aqui em Belo Horizonte, né, Gil? Foi isso aí.
Renato esteve lá conosco como convidado lá, participou do evento. E nós trouxemos conteúdo relacionado à gestão de uma associação, vendas e marketing. Palestramos eu, Gil, Felipe Ottoni, lá da Protealto, o Gustavo Rocha, lá da Gestão Segura, o Kleber, que é CEO da PVS. Isso aí. CEO da PVS. E tivemos ali um momento de muito conteúdo entregue e também muito network. Né? E nós vamos fazer a 4ª edição no Rio agora, dia 17/10. Eu acredito que seja uma oportunidade boa até para a pessoa tirar a dúvida diretamente com você. O Dr. Renato vai estar lá com a gente também, compartilhando ali o conhecimento que ele tem, não só jurídico, mas também como empresário, né? Você tem ali um grande negócio. Eu participei outro dia, eu fui lá fazer uma reunião com ele, eu cheguei cedinho lá no escritório, né? E ele tá fazendo a reunião semanal com o time dele. Eu achei super legal o controle que você tem ali, a governança que você tem ali. Eu acho que ninguém constrói um negócio do tamanho do que você tem sem entender muito, não só de leis, né? Mas também de gestão. Então nós vamos fazer esse evento. Gustavo Rocha, me lembra aí qual que é o Instagram da Confraria. Deixa eu olhar aqui que eu sou ruim de Instagram. Deixa eu pegar aqui. Confraria Mútua. Segue no Instagram aí, nós vamos deixar lá um formulário para você poder fazer sua aplicação. É um evento só para convidados, então não vou falar, clica aqui, compra. Realmente é só para convidados, mas se você tiver interesse em participar, vai ser um evento de uma manhã e uma tarde inteira, praticamente, no Rio de Janeiro. Cidade fácil, tem avião que vem de tudo quanto é lado, quase sempre voo direto, fácil de 20 carros, você mora no Sudeste também. Então lá a gente pode talvez abrir isso. É isso aí. E ali falar, né? O que tiver que ser falado. E inclusive tem gente aqui falando assim que Dr. Renato é o único que apresenta contrapontos à proposta. Duvido, tá desagradando muita gente. Duvido que terá a segunda live com ele. Ai, meu Deus do céu. Vai ter sim, viu, gente? Aqui é justamente... Aqui, o bom que o patrão tá aqui já tá garantindo, né? Ai, meu Deus do céu, viu, velho? Então, assim, ó, vamos lá. Valeu, Gustavo. Quase 30 dias agora pra ver a opinião do Dr. Renato. Gente, ele tem Instagram, você pode mandar. Abre uma caixinha de pergunta depois aqui, responde o pessoal lá, porque eles são ansiosos demais. Vamos lá, o Karen, abre a caixinha de pergunta amanhã cedo, tá? Já tá aberta aí, ó. E ótimo, e tá aberto já, né? Já tá aberta a caixinha de perguntas. Dentro do conteúdo que foi apresentado até agora, pode mandar todas as perguntas que eu respondo, tá? E conteúdo novo, regime sancionador, adesão, etc. Isso vai ser lá na confraria. Vocês vão ter que segurar a ansiedade um pouquinho. Perfeito, perfeito. Inclusive, gente... Só um detalhe, né? Quem é parceiro pode ir lá amanhã cedo que eu tiro todas as dúvidas, né? Quem já é cliente tem o Fast Pass da Disney, né? É isso aí. Você não precisa nem pegar a fila nem mandar caixinha, só mandar o WhatsApp direto. É isso aí. Inclusive, já deve ter gente mandando, né? Sim, com certeza. Tô vendo um monte de cliente seu aqui nos comentários aqui, ó. O pessoal tá xingando. Mas é porque a confraria é paga, que não sei o que, tal, não é de graça aí, filho. Aí é outro problema. De novo, aí coloca a opinião, né? Nós estamos falando do seu negócio. Vale o investimento? Ou larga, né? R$497. Nossa, agora acabou, ninguém vai mais. Então eu acho que a gente pode sim trazer esse conteúdo para lá. E vamos pensar em algo também. Eu penso muito na entrega gratuita de conteúdo, né? Tem gente que me critica um pouco. Fica vendendo curso, que não sei o quê. Tem 400 horas de conteúdo de graça. Aí isso aí ninguém fala, né? Mas, enfim, acho que aqui a gente já conseguiu trazer muita coisa boa, muita coisa valiosa, um conteúdo riquíssimo. O Renato já se predispôs, né, junto com a Karen, o time dele de marketing tá ali, para poder responder essas dúvidas que vocês têm. Gil, você consegue abrir uma caixinha também? Consigo. Fala pra galera seu Instagram aí. @GilGSC. GilGSC. Eu abri uma caixinha de perguntas também agora há pouco e nós vamos esclarecer tudo que for necessário. E você, se você tiver interesse em participar da confraria, eu vou postar na sequência aí um vídeo de como é que foi a nossa última edição. Vou postar nos meus stories. Meu Instagram é @GomesGustavo, pra vocês verem como é que foi esse evento. Foi sensacional. Foi, inclusive, eu elogiei muito porque me afastei dos eventos, né? Quem vai nos eventos deve ter percebido, feira e tudo, parei de participar tem uns 2, 3 anos. E o Gustavo me convidou, né? Os Gustavos, né? Gustavo Rocha é um grande amigo também. E eu saí de lá altamente impactado pelo nível do evento que vocês fizeram. Cara, parabéns de novo. Obrigado. Foi uma coisa realmente... Tanto que eu falei, cara, quando tiver uma próxima oportunidade, quero estar lá de novo e vou estar no Rio de Janeiro. Quanto que é mesmo? 17/10. 17/10 vou estar no Rio de Janeiro. Então vai ser um grande prazer. Realmente é um evento de um nível que eu nunca vi nesse mercado de produção veicular.
Pô, que honra e que responsabilidade, né? É isso aí. Agora é entregar algo no mesmo nível da última pra cima, né? Mas isso aí nós não vamos deixar O bom desejar, que nesse não. eu vou pra baixar o nível um pouquinho. Não, Não, isso não faz isso, não. Você tá doido, é o contrário. Então eu acho que pessoal, deu pra esclarecer muita coisa, tá? Confraria Mútua no Rio, dia 17/10. Aproveite se você puder, tiver essa disponibilidade, se sua esposa deixar. Estende uns dias ali, fica o final de semana. Ou leva a Isso aí. esposa, né? Exatamente, né? Tem que ser estratégico. Eu tô levando a minha, né? Eu agora vou ter que levar a minha, né? Você falou ao vivo aqui. É isso aí. Então, turma, estende ali, aproveita para poder curtir lá uma praiazinha, etc. E então, assim, turma, nosso tempo aqui é limitado. Infelizmente, se a gente pudesse, a gente ficava aqui, né? O dia inteiro conversando, mas eu acho que deu para entregar muita coisa. Né? Sim. Galera, inclusive, pessoal, quem gostou, manda aí, ó. Aí o Irineu lá do Pará falou assim, ó, nessa eu vou então. Ô, Irineu, o que você tá esperando, moço? Já pode comprar passagem aí, né? É isso aí. Já pode comprar passagem, vamos lá, porque vai ser muito, mas muito bom mesmo. É isso aí. E, inclusive, quem gosta dos contrapontos, né? A maior parte dos contrapontos que eu tenho em relação ao projeto estão nos próximos capítulos aqui que vão ser apresentados lá no Rio de Janeiro. Perfeito. E quem quiser saber mais aí sobre a participação na Confraria Mútua, pode me chamar, pode chamar no Instagram direto lá da Confraria, a gente tem um time que responde. Gil também sabe, Renato sabe também. E o que mais que eu iria falar? E basicamente é isso. Vamos pensar também, isso a gente precisa conversar com calma, nós três aqui Sim. depois, em entregar esse conteúdo aí, talvez o que está faltando de uma outra forma, talvez um vídeo gravado que a gente pode subir aqui, não uma live, né? O meu canal do YouTube tá aí, tá uma pancada de conteúdo. Né? A gente pode pensar nisso também. Para facilitar o conteúdo escrito, né, eu já pedi a Karen para preparar um e-book com esse levantamento que eu fiz. Legal. Cada cláusula, cada crítica, cada esclarecimento. Então, acredito que até o final da semana, a Karen, até o final da semana, viu? Tá rindo ali para mim. Até o final da semana a gente deve ter um e-book para entregar para todo mundo. É um conteúdo mais fácil, até para os departamentos jurídicos também que quiserem ter acesso, concatenar bem as ideias. A gente deve entregar isso até sexta-feira. E até sexta-feira entrega o e-book. E como é que o pessoal que está lá consegue esse e-book? Quem está assistindo aqui? Isso a gente divulga depois nas redes sociais, minha, sua, do Gil também, como que isso vai ser entregue. E lembrando, pessoal, nós temos o QR Code aí na tela para os 50 diagnósticos. Eu não sei se já deu 50, não sei se não deu ainda, mas é um diagnóstico bem bacana que vai falar quem está minimamente adequado, porque nós já temos aqui de base para pensar tanto numa regulamentação, mas também, né, para se adequar até no que o mercado já exige, né, Gil? Que já Isso é muita aí, coisa. muita. E que eu entendo que a maioria das pessoas, infelizmente, não enxergam alguns pontos cegos. A ideia do diagnóstico, gente, não é o que você já sabe, é o ponto cego. Então, quem não tiver clicado ainda, né, pode escanear aí o QR Code. Produção, coloca pra gente na tela aqui, na câmera cheia, para tirar o print aí agora, o diagnóstico que o doutor Renato mencionou. Você vai conseguir através desse QR Code, é só para 50 primeiros. Então, se você é o 640 aí, você vai ganhar só um muito obrigado. Mas pode ganhar o e-book. Aí, pode ganhar o e-book. É isso aí. Então, o e-book autografado. Ai, boa. Então, pessoal, vamos. Esse conteúdo vai para a universidade também? André, boa pergunta. Esse conteúdo vai ficar disponível aqui no meu canal do YouTube, porque eu acho que é algo que merece ser visto 5, 10, 15, 20, 30 vezes se for necessário, né? Então, eu não vou, se os dois autorizarem, claro, não vou remover essa live daqui. Podemos deixá-la aqui? Pode, claro. Perfeito. Então, você pode assistir quantas vezes você quiser, está disponível aqui no nosso canal. E aí é isso, tá bom? Queria agradecer a vocês mais uma vez pela disponibilidade, Renato, Gil. Obrigado por entregar um conteúdo tão valioso, obrigado por disponibilizar o tempo de vocês de forma gratuita para poder entregar um conteúdo tão rico, tá? Eu acredito que o nosso mercado ele vai ficar cada vez mais forte se a gente tiver muita gente boa, unida, para poder transbordar o que sabe. Tá? E o principal discutir ideias, né, convergentes, divergentes de forma civilizada e amigável, né? Muita gente tenta colocar isso como briga de um com o outro, não tem ninguém brigando, não tem ninguém discordando, na verdade é só uma apresentação de ideias e faz parte, né? Assim que a gente cresce e aprende. Igual tem um jargão, né? A unanimidade ela é burra, né? Com certeza. E aí estamos aí para discutir, para melhorar os pontos que precisam ser melhorados. E o que puder contribuir aí para que esse mercado cada vez mais fortaleça e cresça, pode contar comigo. Vou estar aí disponível para isso.
Perfeito, perfeito. Então, pessoal, até a próxima. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em curtir, compartilha com o pessoal aí das outras associações que você conhece, com seus colegas de mercado. E é isso. Forte abraço e vejo vocês no topo. Valeu. Abraço. Valeu, pessoal. Abraço.